Olá, amigo ligado no Sport TV, estamos chegando com as emoções da Stock Car, direto do Velopark aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a 8ª etapa da temporada, mais uma rodada dupla. A primeira corrida com a largada prevista para as 11 horas da manhã, serão 40 minutos de prova mais uma volta. Depois de um rápido intervalo, vamos para a segunda corrida com 20 minutos de duração e mais uma volta. A primeira corrida valendo 24 pontos para o vencedor, a segunda 15 pontos. Nós vamos acompanhar toda esta etapa aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul, numa manhã de muito sol, num dia muito bonito. A temperatura subiu na região sul do país e nós vamos ter então daqui a pouquinho a largada. E a novidade é que a largada será feita em fila indiana por uma questão de segurança. Esta foi a decisão da direção de provas. Lá no grid, o Anselmo Caparica já está se movimentando para ouvir os pilotos. Estão vivendo essa ansiedade, a expectativa de começar mais uma prova da Stock Car. Bom dia, Caparica. Bom dia, um grande abraço para você, Linhares, amigo ligado no canal Campeão. Estou aqui ao lado do Átila Abreu, muito calor. Você teve problemas com o carro ontem, vai sair na 7ª posição. Conseguiu resolver esses problemas para a corrida hoje, Átila? Mexemos bastante, eu acho que estou bem confiante que o acerto ficou legal, ficou bacana. E a gente vai poder fazer uma bela corrida, tentar ganhar algumas posições aí, brigando pela manutenção da liderança do campeonato. E essa largada em fila indiana? Acho que gerou muitos prós e contras aí, mas o Velopark é uma pista que tem uma largada, uma reta muito larga e uma curva muito estreita com duas zebras muito altas. Nos últimos 3 anos a gente bateu em todas as corridas aqui, ficava no mínimo 10 carros. Eu sei que o povo gosta disso, o torcedor que está em casa assistindo gosta da emoção, mas o problema é que colocava em risco os pilotos. Nos últimos 2 anos eu fiquei na largada, largava na primeira e segunda fila, rodei, fiquei no meio da reta, os outros carros bateram na minha porta. Tive sorte que não bateram tão forte assim, então não machucou, mas pode vir a machucar. Então, acho que pela segurança de todos os pilotos, foi a decisão correta. A gente queria que a largada fosse na reta oposta, mas não era possível, não tinha como fazer isso daí. Então, vamos largar esse safety car, mas acho que ficando os 34 carros na pista, quem vai ganhar é o espectador que está assistindo, porque aqui na Stock Car o bicho pega todas as voltas, então a gente está confiante que vai ser uma bela corrida. Legal, obrigado ao Átila Abreu, boa sorte para ele, Linhares Júnior. Vamos conhecer então o circuito aqui do Velopark. O Átila falou da pista, é uma pista curta, é o traçado mais curto da temporada, são apenas 2.278 metros de extensão, são 2 grandes retas e curvas, né, de muitos S's dos 2 lados da pista, e a largada vai ser feita exatamente em fila indiana para evitar grandes problemas. Vamos dar uma voltinha pela pista. Olha, a gente tem aí o traçado, você vai curtindo a pista do Velopark, né? Os pilotos usam no máximo até a 4ª marcha nesta pista. Ela tem alguns trechos de alta velocidade, mas os S's realmente causam problemas, principalmente na largada. Por isso a decisão de termos a fila indiana com o safety car na pista, uma questão de segurança, foi uma decisão da direção de provas. Os pilotos, nós já estamos pela reta oposta do circuito, a pista é muito rápida, né? A volta é muito curta, menos de 55 segundos a volta no trem de corrida, no treino de classificação 53 segundos, 701 milésimos foi o tempo do Júlio Campos, que vai largar na pole position. Você vai curtindo então a sensação de pilotar na pista do Velopark. Daqui a pouquinho vamos ter 40 minutos de prova, mais uma volta. Para você acompanhar esta 8ª etapa da temporada, serão 2 corridas, a 13ª e a 14ª provas nesta temporada de 2014. Voltamos com imagens ao vivo aqui do Velopark. Você está vendo lá no fundo, né? O céu está azul. Nós temos um dia muito bonito aqui no Rio Grande do Sul. Voltamos agora ao grid de largada. A gente está acompanhando nesse momento o hino nacional brasileiro e temos também o hino do Rio Grande do Sul aqui no Velopark. O Lito Cavalcante está aqui do meu lado. Decisão correta essa largada em fila indiana, Lito? Não, decisão errada, bom dia. Decisão errada. A decisão correta seria largar na reta oposta. Não foi possível porque não houve programação. Não é a primeira vez que se corre aqui no Velopark. Todo mundo sabe, o Átila Abreu acabou de dizer, nas 2 últimas corridas houve batidas, então surpresa nenhuma quanto a isso. Surpresa foi a decisão apressada e, portanto, errada. Vamos acompanhar agora a execução do hino nacional brasileiro aqui no Velopark.
E no Nacional Brasileiro aqui no Velopark, o Anselmo Caparica continua lá no grid de largada. Daqui a pouquinho vamos ter o início da prova aqui no Velopark. Anselmo. Estou aqui ao lado do Rubens Barrichello, que está a 6,5 pontos do Átila Abreu. Você largando em segundo e o Átila em 7º lugar. Dá para alcançar a liderança nas duas corridas de hoje, Rubinho? É o objetivo, né? A gente está num dia super quente, acho que os carros vão, tanto os carros quanto os pilotos vão sofrer bastante, mas o negócio é manter limpo ali e ir para frente, o carro está competitivo, então vamos tentar dar o meu máximo. Legal, obrigado ao Rubens Barrichello, já está ali se preparando para entrar no carro, porque daqui a pouco tem corrida, hein, Linhares? Muito bem, os pilotos já se preparando. Vamos dar uma olhadinha na temperatura. Está muito quente neste início de manhã. A temperatura está em elevação. Olha, 26 graus a temperatura ambiente, 44 na pista. A umidade relativa do ar 68% e o vento de 9 km por hora. Já estou aqui com o Reginaldo Leme ao meu lado. Reginaldo, a estratégia das equipes com essa temperatura alta, a perspectiva era de um fim de semana de frio e chuva aqui no Rio Grande do Sul. Estava todo mundo pelo menos esperando isso, mas o tempo está ao contrário da expectativa. Bom dia. Bom dia, Linhares. Bom dia, amigo do Sport TV. Nesse sentido, a surpresa foi muito agradável, né? Pelo menos correr com pista seca aqui, uma pista desafiadora. É a pista mais curta do campeonato, né? 2.278 metros. E o interessante é que são 20 botões de ultrapassagem, só que há um intervalo entre um e outro de 60 segundos. E a volta é abaixo de 60 segundos aqui. Então, se o piloto que usar numa volta, na outra seguinte, ele não vai poder usar. Isso é muito interessante em termos de estratégia, fora aquela coisa toda de se correr no que eles chamam de uma corrida longa, que é botar combustível para fazer as duas baterias, ou uma corrida curta. Tudo depende de safety car e nas últimas etapas aqui a gente sempre teve. Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato antes do início desta 8ª etapa. O Átila Abreu tem 119,5 pontos. O Rubens Barrichello é o segundo colocado com 113. O Sérgio Gimenez tem 109 e o Cacá Bueno 100 pontos. São os 4 primeiros. Depois o Júlio Campos, que vai largar hoje na pole position, 98,5 pontos. Valdeno Brito é o sexto com 98. Depois Thiago Camilo, 94,5 pontos. Marcos Gomes com 91. Antônio Pisonia, 79,5 pontos. Ricardo Maurício, 75,5 pontos. Max Wilson, 69. E o Alan Kodair é o 12º com 65 pontos. Os pilotos que têm aí meio ponto, você sabe, a pontuação foi contada pela metade na primeira prova realizada em Curitiba, na etapa anterior. Por causa da chuva, a prova não teve os 75% do percurso concluído e por isso a pontuação foi determinada pela metade para os pilotos. Você vê que está todo mundo já se preparando, os pilotos dentro do carro, vimos lá o Cacá Bueno. Aí você está vendo o carro do Antônio Pisonia e o Anselmo Caparica continua lá no grid de largada. Estou aqui com pole position. Júlio Campos está em 5º lugar no campeonato, largando na pole position. Ainda não tem uma vitória, né, Júlio? Eu não escutei nada, estava no rádio com a equipe. Está no rádio da equipe, perdão, Júlio. Você está em 5º lugar no campeonato, ainda não conseguiu uma vitória. Talvez hoje seja o dia? Então, a gente está muito rápido, a gente sabe que tem vários pilotos. Que aqui, como ser uma pista muito curta, e está parecendo que sempre dá bastante safety car, essas paradas diferentes podem acabar tirando a nossa chance de vitória, mas a gente está muito rápido, vamos tentar abrir um pouco aí para fazer essa primeira vitória. Se não vier na primeira corrida, quem sabe na segunda. Estamos na briga do campeonato, o importante são os pontos. Legal, obrigado então ao Júlio Campos. Já foi pole position 2 vezes, viu? Essa é a segunda vez que ele é pole position, mas ainda não venceu no campeonato, Linhares. Ele foi pole position na primeira etapa da temporada. Vamos ouvir então a conversa do Júlio Campos pelo rádio com a equipe. Vamos lá, irmão. Boa sorte. Sabe o que faz? Vai lá. Sabe fazer melhor que esses caras aí. Vamos lá. Então tá aí a conversa, né, do Júlio Campos com a equipe, por isso ele não ouviu a primeira vez a pergunta do Caparica. Estava conversando com o Juliano Moro, ex-piloto, e o engenheiro dele, que fala com ele no rádio. Piloto experiente que conhece bastante as pistas gaúchas. Os carros já estão preparados, daqui a pouquinho vamos ter o início da prova. Linhares, é importante que eu ouvi agora há pouco a conversa da direção de prova com alguns pilotos. Então está determinado o seguinte, bom, forma-se a fila indiana, completa uma volta, ao fazer a última curva aqui para entrar na reta, o carro de segurança já vem para o box e a partir daquele momento, cruzou a linha quadriculada, já pode apertar o botão de ultrapassagem. Ao contrário de outras corridas que normalmente não pode na primeira. O que demonstra uma certa incoerência.
Se você faz isso exatamente para evitar engarrafamento que geraria essas tão comentadas batidas na curva 1, você permitir o uso do botão de ultrapassagem nessa situação, alguns vão usar, outros não vão usar, uns vão apertar o botão mais cedo, a potência vai entrar mais cedo, o carro vai ser colocado ao lado de outro e vai gerar esse mesmo risco. E não dá para entender. E você tem aí, olha, a explicação, né? A primeira prova vai ter 40 minutos de duração mais uma volta e o grid da segunda prova vai ser o resultado da primeira prova, invertendo-se a posição dos 10 primeiros colocados. Por exemplo, quem chegar em 10º lugar vai largar na pole position da segunda prova, quem vencer a prova larga na 10ª posição. E os pilotos, a partir do 11º lugar, largam nas posições em que concluírem a primeira prova. E a segunda prova vai ter duração de só 20 minutos, metade do tempo mais uma volta. Vamos contar 24 pontos para o vencedor da primeira prova, 15 pontos para o vencedor da segunda prova. Olha aí a explicação dos pontos também, né? O detalhamento para você na tela. O primeiro colocado leva 24 pontos, o segundo 20, o terceiro 18, assim por diante até a 10ª posição com 11 pontos. Na segunda prova, corrida mais curta, nós vamos ter a pontuação então de 15 pontos para o vencedor, 13 para o segundo colocado, até 5 pontos para quem chegar na 10ª posição. Aí você tem a imagem da curva 1, a tão falada curva 1, né? Os pilotos vêm para fazer essa curva e aí a preocupação é grande dos pilotos com esse trecho do circuito. Aí você tem a imagem de dentro do carro do Átila, o safety car já dá a largada. Aí você tem o grid Júlio Campos e Barrichello, não é a primeira fila porque eles estão em fila indiana. Daniel Serra e Valdeno Brito vem na sequência, Galídio Osman e Cacá Bueno com a 6ª posição, Átila Abreu e Alan Kodair, olha o Átila aí, líder do campeonato largando em 7º, Ricardo Zonta e Marcos Gomes, o Thiago Camilo e o Nonô Figueiredo na 6ª fila, o que seria a 6ª fila. 13ª posição para o Max Wilson, depois Vitor Gens, o Gabriel Casagrande, Luciano Burti, Denis Navarro, Antônio Pisonia, na ordem de largada, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Sérgio Jimenez, Popó Bueno, Diego Nunes, Alceu Feldman em 24º, Lucas Foreste, Felipe Lapena, Rafa Matos, o Vicente Origi, que está estreando nesta manhã aqui no Rio Grande do Sul, Tuca Rocha, Bia Figueiredo em 30º lugar, fechando o grid de largada, os 3 últimos colocados, Beto Cavaleiro, o Rafael Suzuki e o Fábio Fogaça, que está na 33ª posição. São 33 carros, portanto, na pista aqui no Velopark. Os pilotos estão em fila indiana, com o safety car à frente, ainda não começou a contar o tempo da prova. Ele vai contar a partir do momento em que o safety car recolher para o box. E aí você tem a imagem da curva 1. Os pilotos passando em baixa velocidade. Daqui a pouquinho vai mudar esse panorama. A gente está acompanhando, a temperatura é alta, 44 graus na pista, 26 a temperatura ambiente. A tendência é que vá aumentando a temperatura. Aí os pilotos já pela reta oposta, onde os pilotos até pretendiam que a largada fosse realizada. O safety car está à frente, aquele balé do aquecimento de pneus. E daqui a pouquinho vamos ter o início da prova. Seria uma das soluções, como já foi feito no circuito de Londrina, no circuito de Campo Grande, e a outra seria adiantar um pouquinho a posição dos faróis, né, quando que se apagam, diminuiria a distância da largada até a curva. Aí você tem o safety car à frente, o Júlio Campos, o número 4 na pole position, o relógio já está contando o tempo de prova, já se foram 1 minuto e 45 segundos, restando 38 para terminar a primeira corrida de 40 minutos, mais uma volta aqui no Velopark. Aí o safety car à frente. Vamos ver se ele recolhe já nessa volta, para termos então o início da prova para valer. Valendo as ultrapassagens, o Julinho Campos vai acelerando. Olha aí, agora pisando fundo no acelerador para manter a primeira posição. Começa, tá valendo aqui. A bandeira verde é o início da 8ª etapa da temporada. Vamos acompanhar a primeira curva. Júlio Campos mantém a ponta, Rubens Barrichello no segundo, o Daniel Serra em terceiro, Valdeno na 4ª colocação. Os pilotos vão mantendo as posições. Há muita cautela aí na passagem da primeira curva para evitar maiores problemas, algum tipo de acidente. Júlio Campos fez valer a pole position. Ficou melhor ainda para ele com a posição de largada em fila indiana. Rubens Barrichello é o segundo colocado. Ali Daniel Serra, Valdeno, o Galídio Osman na 5ª posição. E o Tuca Rocha já tem problemas. Está com o carro parado nos boxes.
Aí você vê, a largada foi limpa, nenhum problema neste início de prova. O Kaká Bueno já vai atacando o Galídio Osman, que perdeu um pouquinho de contato. E o Átila Abreu já vem na mesma balada, com Alan Kodair logo ali atrás. Júlio Campos vai passar para completar mais uma volta, a segunda da prova. Virou 54.979 o Júlio Campos. E aí a tentativa do Átila. Kodair também vem buscando um ponto para ultrapassagem. E o Kaká já ganhou a posição do Galídio Osman. Já aparece à frente o Kaká Bueno. E olha aí, Alan Kodair e Ricardo Zonta. Excepcional a manobra do Zonta. Marquinhos Gomes também vem buscando a tentativa de ultrapassagem para cima do Alan Kodair. Tanto a passagem do Kaká quanto a do Zonta foram possíveis graças ao botão de ultrapassagem. Serão 20 acionamentos na prova de hoje aqui no Velopark, as duas corridas. Como há um intervalo de 1 minuto entre um e outro, né? O piloto usa numa volta, tem que esperar a outra volta, porque a volta é feita em menos de 1 minuto aqui no Velopark. Isso quer dizer que, pelo menos dos quinto ou sexto carro para trás, vários não usaram na volta de largada, que é o certo. Economizaram para poder usar na segunda e agora o Galídio está tentando dar o troco no Kaká. Vem por fora, olha a briga ali atrás do Thiago Camilo e do Marcos Gomes. Galídio recupera a posição. Exatamente com o mesmo processo. E o Kaká sem poder utilizar, e olha aí. Marcos Gomes deu uma atravessada, conseguiu controlar o carro. Mas perdeu a posição para o Nono Figueiredo e agora para o Max Wilson. Max Wilson vem por dentro, olha, colocou o carro. Aí uma tendência dos carros darem uma escapada de traseira naquela saída de curva. Nos treinos aconteceu com muita frequência essa saída de traseira. E aí você vê que o Vitor Gens também ataca o Marcos Gomes. Consegue manter à frente o Marcos Gomes. E o Gabriel Casagrande também está nessa briga. E essa saída de traseira se deve à temperatura mais alta. O ar fica menos denso, mais rarefeito, e isso tira a eficiência da asa, do aerofólio. Átila Abreu já colocou de lado para tentar vencer a posição do Kaká Bueno. Ricardo Zonta também vem no mesmo ritmo. Galídio vai sustentando a frente, na boa briga com o Kaká Bueno. Olha o Zonta. Tenta escalar o pelotão o Ricardo Zonta. Galídio Osman, Kaká Bueno, Átila Abreu, Ricardo Zonta, todos colados. Andando no mesmo ritmo, restando 34 minutos e meio, mais uma volta para terminar. E você vai com o Átila Abreu. Ainda tem uns 20 acionamentos o Átila Abreu, não usou nenhum. Está usando a quinta marcha, foi buscar o freio. E aí você agora tem uma carona com o Kaká Bueno. Tá tentando chegar de novo no Galídio Osman, uma boa briga. Ele usou 2 vezes o botão de ultrapassagem. Já tem 18 acionamentos o Kaká. Aí você vê rasgando a reta principal aqui do Velopark. A estratégia do Átila Abreu me parece ser a de apostar na entrada do carro de segurança. Se houver essa entrada do carro de segurança, todas as distâncias somem, um carro cola no que está à frente dele, então com isso ele pode reatacar numa posição mais confortável. E olha, o Fraga já está com o carro aí, já teve avariado. Contato. Um problema no capô, o Felipe Fraga e o Ricardo Maurício vem ali com o carro 73 do Sérgio Gimenez logo atrás. Já está atacando o Fraga e o Pisonia na frente. Pisonia me dizia que ele tem um bom carro, que ele lamentou a posição dele de largada, que ele poderia estar na frente junto com o Júlio Campos, companheiro de equipe, mas que tem um bom carro para a corrida. O Tuca vai tentar sair agora. Tuca Rocha teve problemas no início da prova. Rubens Barrichello é o segundo, toma pressão do Daniel Serra. E o Júlio Campos abriu uma boa vantagem de 2 segundos, 202 milésimos para o Rubinho Barrichello, que é uma eternidade nesse circuito com uma volta tão curta. É dele a melhor volta da corrida, 54.411. E olha o Gabriel Casagrande, uma manobra arrojada, mas acabou perdendo o ponto da freada. Felipe Fraga também passeou pela grama. Exatamente 2 pilotos que não tinham corrido, pelo menos na Stock V8, nesta pista do Velopark. É uma pista de preços altos para os erros. Aí você vê o Felipe Fraga com problemas no capô do carro. Vitor Gens vem puxando o pelotão. Logo atrás dele o Denis Navarro, o Luciano Burti. Olha aí a repetição. A gente tem a imagem, o carro do Zonta fazendo a ultrapassagem sobre o Alan Kodair.
A imagem captada da câmera on-board do carro do Cacá Bueno. E olha aí o Cacá buscando o Galide Osman. Denis Navarro já colocou de lado para levar a posição do Vitor Gens. Aí você vê Max Wilson e Thiago Camilo. Max Wilson, o carro 65, Thiago Camilo 21, logo atrás dele. É a 8ª etapa da temporada para você ligado aqui no Sport TV. Estamos acompanhando a primeira das 2 corridas desta rodada dupla no Velopark, aqui em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Voou alguma coisa ali, não deu para ver se era do carro do Zonta, do carro do Kodair. Ou até do Nono, olha o Burt. Ah, foi o Burt aí, provavelmente esse foi o toque com o Fraga. Bateu na traseira, soltou muita fumaça ali do carro do Felipe Fraga. E a gente tem Júlio Campos na liderança, com Rubens Barrichello na 2ª posição. Olha o Átila. Vamos acompanhar o rádio do Átila Abreu, ainda não usou o botão de ultrapassagem. Existe no botão, Átila. Tem que usar mais cedo. Existe no botão aí, vamos ver. Tá aí a explicação, ó. O Átila tá dizendo que tem problema no botão de ultrapassagem, por isso não usou nenhuma vez ainda. Exatamente, não é tática, é problema. É, o Átila Abreu reportando aí o problema com o botão de ultrapassagem, ainda não conseguiu acionar o botão. Veja o Fábio Fogaça, tá trazendo o carro para os boxes. E aí você vê também com problemas Rafa Matos. o Rafa Matos. Pneu furado. É, o pneu furado, ó, vai deixapando o pneu. E aí a gente tem, ó, o momento em que ele passou por cima da zebra, conseguiu controlar o carro, mas teve problemas com o pneu traseiro esquerdo. E aí você vê Ricardo Maurício, atacado pelo Pisonia, e o Felipe Fraga também na briga. Rubens Barrichello é o 2º colocado, recebe pressão do Daniel Serra. Vai abrindo vantagem, 2,244, a vantagem do Júlio Campos, que é o líder da prova. E você vê que o Rafa Matos já recolhe o carro para o box. E aí Daniel Serra atacando o Rubens Barrichello. A prova tem poucos pontos de ultrapassagem, a pista tem poucos pontos de ultrapassagem. Para passar tem que arriscar e arriscar muito. Vamos ouvir o rádio do Rubens Barrichello. Na medida olha, o Serra do vai possível, passar. vamos economizar push. O Átila não gastou nenhum até agora. A nossa principal corrida é contra ele. E aí, ó, Barrichello recebendo informação e de foi que o ultrapassado, né? Ó, pelo Daniel Serra. que usou o push, ou o botão de ultrapassagem. Olha o Nono também com problemas. Nono Figueiredo. Você vê que a equipe do Barrichello não sabe, pelo menos não teve a informação de que o Átila tem problemas na utilização do botão de ultrapassagem. E ele simplesmente disse que não usou nenhum e que o Barrichello se concentre na briga contra o Átila, que é a briga pelo campeonato, né? Líder e vice-líder. O Rafa Matos já deixou o carro, já está fora da prova. O Rubinho caiu para a 3ª posição e toma a pressão do Valdeno Brito. Essa é a primeira alteração entre os 7 primeiros do grid. Até lá a ordem tinha sido mantida. Já vai abrindo frente o Júlio Campos. 2 segundos, já passa de 2 segundos, vai chegando agora a 3 segundos, ponto 7. E olha o Rubinho atacando o Daniel Serra. Tenta recuperar a 2ª posição, Rubens Barrichello. Júlio Campos é o líder. Já some da imagem o Júlio Campos. Disparou na frente. Largou na pole position. Aí fica a briga do 2º até o 4º lugar. Daniel Serra o 2º, Rubinho o 3º e Valdeno Brito o 4º colocado. Júlio Campos disparou porque ele é o único a rodar abaixo de 55 segundos. Os outros estão acima de 56 e 2. Está muito mais rápido do que todo o pelotão, Júlio Campos. Aí você vê Valdeno Brito na caça do Rubens Barrichello. Já usou 2 vezes o botão de ultrapassagem, ainda tem, olha, usou mais um. O Valdeno, curva em primeira marcha e eles vão ganhando a grande reta. Ele acionou agora, vai funcionar agora. É, botou de lado, vem por dentro, vai ter a preferência da tangência da curva. Exatamente, ele aciona antes da curva, mas age depois da curva. E aí você vê Valdeno ganhando a 3ª posição do Rubens Barrichello. Valdeno é o 3º, Daniel Serra aproveitou-se dessa briga do Valdeno com o Rubinho e abriu um pouquinho na 2ª posição o Daniel Serra. Aí você tem Valdeno Brito, vai perdendo contato com ele Rubens Barrichello.
Lá atrás vem se aproximando o Galide Osman, sempre pressionado pelo Kaká Bueno. Átila Abreu logo atrás do Kaká, mas também longe para tentar buscar a posição do Kaká. Aí você vê Galide Osman e Kaká Bueno. Depois o Átila Abreu, Ricardo Zonta, Alan Kodair, Max Wilson e Marcos Gomes. Restando ainda 26 minutos e 45 para terminar esta primeira corrida da rodada dupla aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul. É a 8ª etapa da temporada da Stock Car. Você ligado no Sport TV. Olha o Zonta brigando com o Kodair, os dois lado a lado. Zonta já passa à frente. E aí sai um pouco da pista, mas consegue controlar a situação. Retoma o ataque o Alan Kodair. Mas Zonta fica à frente dele. Assume ali a 10ª posição o Ricardo Zonta. Essa aí é uma posição importante porque vale a pole position da segunda corrida. Aliás, é o 8º lugar, né, que tem o Zonta. Quem está em 10º é o Max Wilson. O Zonta é o carro número 10. Olha aí, ó. Essa aí é a imagem do retrovisor do Júlio Campos. Ele tem mais de 3 segundos sobre o Daniel Serra. Agora ele já está absolutamente tranquilo. Usou 5 vezes o push e vai guardar para a próxima corrida. Tem meia reta de vantagem em relação ao Daniel Serra, que é o segundo colocado. E aí você vê que o Kaká já passou o Galide. A briga do Max Wilson e do Alan Kodair. Fechou a porta o Alan Kodair. Conseguiu manter a posição. Marcos Gomes vem ali também na espreita. Essa aí é a briga que vale a 9ª colocação. O Ricardo Zonta é o 8º, está ali logo à frente. Aí você vê o Alan Kodair, o Max Wilson e o Marcos Gomes, os 3 colados na briga pela 9ª colocação da prova. Átila Abreu, Ricardo Zonta, Kodair, Max Wilson, Marcos Gomes, um pouco mais atrás o Thiago Camilo. Restando 25 minutos para terminar a primeira prova da rodada dupla. Mais uma volta, claro. O líder é Júlio Campos, Daniel Serra é o segundo colocado. Valdeno Brito, terceiro, Rubens Barrichello, o quarto. Olha a ultrapassagem do Kaká Bueno sobre o Galide Osman. É a repetição, né, a recuperação da imagem. E dá para ver perfeitamente nessa imagem a diferença de potência de quem usou o botão de ultrapassagem e quem não usou. O Kaká passou pelo Galide sem a menor dificuldade. Olha aí o Vicente Origi. Viu o mundo na contramão. Deu uma escapada, olha só. E acabou indo para a grama, rodando. Foram 2 carros saindo da pista. Olha, o Vicente Origi, o carro 43, está estreando na Stock Car. E o Rafael Suzuki também deu uma escapada. Aí você vê que o Marcos Gomes já colou na traseira do Max Wilson. Vai tentar buscar a ultrapassagem. Vamos acompanhar a comunicação do Valdeno Brito via rádio. Atenção, não atacar muito zebra, porque 6 carros já quebraram a suspensão. Essa era uma das preocupações das equipes, mas não pelas suspensões, e sim pelo maltrato aos pneus. O esforço de pista em si não é grande, é só freada e tração. O esforço lateral não é grande, mas o maltrato que as zebras impõem aos pneus, sim. Agora estamos vendo que não só os pneus, também as suspensões. Aí você vê o Ricardo Maurício buscando a 14ª posição do Vitor Gens. Gabriel Casagrande vem logo atrás dele, o Popó Bueno também está por ali. Olha o Luciano Burti nos boxes. Não está ainda na janela de troca de pneus obrigatória. Ele está parando mesmo por problema. Aí você vai acompanhando, olha o Vitor Gens liderando o pelotão, Ricardo Maurício logo atrás dele, Gabriel Casagrande, Popó Bueno. Um pouco mais atrás, o carro 70 do Diego Nunes. Olha o Burti. Trocou um pneu traseiro, abasteceu o carro. Mas parece ter mais problemas além disso. Você vê até pela velocidade com que foi feito o trabalho, que aquela não era uma troca planejada, uma troca normal. Ele vai ter que voltar aos boxes quando da abertura da janela da troca, que é obrigatória. Vamos lá aos boxes, o Anselmo Caparica está se movimentando lá por baixo. Felipe Fraga também vai parando.
Você vai acompanhando no alto da tela a classificação da prova. Os pilotos que estão na parte de trás da classificação. O Burti, que parou há pouco, está em 29º. Duca Rocha, Nono Figueiredo, Rafa Matos, o Fábio Fogaça, pilotos já no final da classificação. Aí você vê Átila Abreu, líder do campeonato, sendo atacado pelo Ricardo Zonta. O Reginaldo Leme deu aqui uma consultada no regulamento específico da prova. A janela a volta de abertura da janela é a volta 25, é da 25 a 29 que o piloto pode parar para fazer a sua troca obrigatória. Essa que o Luciano fez não é obrigatória, vai ter que repetir. Você acompanhou há pouco na imagem, o Átila Abreu está efetivamente com problemas no botão de ultrapassagem, tem os 20 acionamentos ainda. Aí você vê a diferença na briga que vale a 7ª posição. Átila é o 7º, Ricardo Zonta o 8º. O Átila foi um pouquinho mais rápido, depois o Zonta nas outras duas voltas, né, na 17 e na 18. E olha a escapada do líder da prova, Júlio Campos. Problema com a suspensão, o pneu, suspensão quebrada. Suspensão dianteira do lado direito. Estava absolutamente tranquilo o Júlio Campos. Ele tinha 1 segundo e 3 de vantagem sobre o Daniel Serra. Está fora da prova. Olha o desespero da equipe do Júlio Campos dentro do carro. Estava com a prova sob controle. O Daniel Serra é o novo líder. O Daniel venceu aqui no ano passado e é o único piloto, com 2 vitórias no Velopark. Olha aí a imagem. Quebrou a suspensão. O carro já veio pulando, passou reto. O Júlio Campos, olha aí, a gente tem a imagem. Explodiu o pneu na reta. Houve uma quebra ali de suspensão em plena reta. Ele vinha atacando as zebras. Mas na hora que ele freia, a carga, o peso se transfere para frente, né? Não é o pneu, não. É a suspensão mesmo, que já está quebrada e leva ele para fora. Linhares. Vamos lá, Anselmo Caparica. O problema do Burti foi um pneu furado, por isso ele parou e já desistiu dessa corrida, só vai para a 2ª corrida. Olha aí, Daniel Serra assume a liderança, com o Valdeno Brito em 2º, Rubens Barrichello em 3º, Cacá Bueno é o 4º, Galídio Osman o 5º, Átila Abreu o 6º colocado. Depois na sequência, olha aí, temos o Ricardo Zonta, o Max Wilson em 8º, Alan Kodair, Marcos Gomes e o Thiago Camilo. Denis Navarro, Ricardo Maurício, Vitor Gens, Gabriel Casagrande e Popó Bueno. Esta é a sequência da classificação. Você vai curtindo as emoções aqui direto do Velopark no Rio Grande do Sul, a 8ª etapa da temporada. Estando 19 minutos para terminar esta primeira corrida. Tem a duração de 40 minutos, mais uma volta. O líder da prova, Júlio Campos, largou na pole position, controlou a prova até estes 20 minutos, metade da prova, mas acabou deixando a pista. E o Daniel Serra é o novo líder da prova aqui no Rio Grande do Sul, ele que já venceu 2 vezes. E o Átila Abreu está segurando aí no braço esse pelotão. E olha, se conseguirem corrigir esse problema do botão de ultrapassagem, ele vai ser um favorito forte para a vitória na 2ª corrida. Porque ele vai ter 20 oportunidades, não vai nem conseguir gastar todos os botões de ultrapassagem numa prova de apenas 20 minutos. Olha aí, o Júlio Campos não conseguiu trazer o carro para o box. A imagem de dentro do carro do Júlio Campos, ele está tentando voltar para reparar o carro e quem sabe participar da 2ª corrida. E só pode participar da 2ª corrida quem chega por seus próprios meios aos boxes. Olha aí, teve um totozinho ali do Átila com o Zonta, hein? Os dois lado a lado na briga intensa, o Átila vai segurando, o Zonta vai atacando. Temos 18 minutos para terminar essa primeira corrida. Vai segurando no braço na raça o Átila Abreu. A gente tem imagens aí do Júlio Campos antes do acidente, olha. Ele vinha passando por cima das zebras, atacando. A gente ouviu há pouco uma comunicação via rádio do Valdeno para evitar o ataque às zebras e olha o que aconteceu. No meio da reta, quebrou a suspensão do carro do Júlio Campos. Ele abandonou a prova. Estava com uma boa vantagem na liderança o Júlio Campos. Esse é um dos segredos, ou um dos desafios do Velopark. É uma pista que convida pelo seu traçado o ataque às zebras. Wilson e Zonta, ó.
Max Wilson vem por dentro, Átila fecha o caminho, o Max Wilson consegue a ultrapassagem sobre o Ricardo Zonta. E consegue defender em seguida. Muito boa a manobra do Max Wilson. O Max com o botão de ultrapassagem. O Zonta talvez tivesse também para tentar de novo, para fazer mais uma tentativa em cima do Átila. Eu sei que quem se deu bem com essa disputa atrás foi o Átila, que continua se mantendo à frente. Olha a imagem do Átila Abreu, olha onde foram o Zonta e o Max Wilson. Raspou a parede ali o Max Wilson, mas conseguiu partir à frente, tendo a preferência da curva para o lado direito, ganhando a posição excepcional, manobra do Max Wilson. Linhares, essa é a utilização perfeita, no máximo do limite, dentro da regra de um piloto. O Zonta defendendo a posição. E olha o troco. Quase que se repete. Ao defender a posição, ele pode ir para o lado, mas ele é obrigado a deixar passagem para um carro. Ele deixou para um carro e mais um fio de cabelo para cada lado. E recupera a posição o Ricardo Zonta. Briga intensa pelas posições, restando 16 minutos. Anselmo Caparica. Vamos ouvir aqui com o Júlio Campos. O que aconteceu, Júlio? Olha, explodiu o disco de freio. Parece não, ele estourou. Foi disco de freio, simplesmente na hora da freada, graças a Deus tinha uma boa área de escape. Nunca tinha passado por isso, é desesperador estar ali dentro sem freio, mas acontece. Vamos lá, vamos para a próxima, vamos ver se a gente consegue arrumar, vamos tentar a equipe fazer de tudo para largar na segunda, muito difícil, mas tentar largar na segunda. Legal, obrigado ao Júlio. Linhares. O disco de freio explodiu. A imagem é impressionante. E é bem incomum. Tem que ser analisado, ver o que gerou isso. Já completamos a 25ª volta, a janela se abre para a parada dos pilotos para troca de pneus e reabastecimento. Agora é que a gente vai ver o piloto que está apostando numa vitória na primeira corrida ou naquela situação em que tem sido normal no campeonato, que quem mais pontua é quem não venceu nenhuma das duas etapas, mas jogando para as duas. Aí você vê Átila Abreu à frente, Ricardo Zonta, olha como fechou o caminho, Zonta vai para o box. Átila vai passando, Max Wilson, Marcos Gomes também vem para os boxes. Alguns pilotos já na abertura da janela indo para a troca de pneus e reabastecimento. Aí você vê Alan Kodair atacando o Max Wilson. Eles permanecem na pista e teve problemas o Max Wilson. Teve, sem dúvida. Deu uma reduzida estranha na velocidade, passou de passagem o Alan Kodair. Aí segue na prova, o carro passa lento na reta do Max Wilson. Parece que ele recuperou velocidade. Sugere-se aí um problema de câmbio, uma mudança de marcha errada, mas com câmbio sequencial, a mudança errada é praticamente impossível. Algum problema que retardou essa mudança, sim, é mais provável. Ele retoma o trem de corrida. Aí você vê Thiago Camilo trocando o pneu traseiro direito. Vai tocar o dianteiro direito também. Aí o Thiago Camilo, parada dele, reabastecimento, vai voltar para a pista. Os dois pneus do lado externo, que são os mais utilizados, ou seja, o Thiago optou pelo que ele chama de corrida longa. Ele já reabasteceu o suficiente para fazer também a segunda etapa. O Kaká também vem para o box, aí o líder da prova, Daniel Serra. Permanece na pista o Daniel Serra. Beto Cavaleiro aí. Abriu passagem para o Daniel Serra. Aí vem Daniel Serra. Vamos acompanhar a parada do Kaká Bueno. O carro erguido. A cronometragem. O carro já está no chão. Reabastecimento. Também apostou na corrida longa. Aí o Kaká vem voltando. Só não deu para ver, né, Lito? Quantos pneus ele trocou, né? Trocou os dois? Trocou os dois do lado direito. Aí você vê também o Alan Kodair parado, ó, trocando os pneus, reabastecendo o carro. Vamos ver o que vai fazer o líder, né, Daniel Serra. Denis Navarro brigando e brigando muito ali para sustentar a posição contra o Rafael Suzuki. Aí você vê Rubens Barrichello. Aliás, era o carro do Marcos Gomes, né? O 0 do número 80 estava apagado ali. O 8 é o Rafael Suzuki. Aí você vê Rubens Barrichello, que nesse momento é o líder da prova. Daniel Serra está parado. Parece que só reabastece, hein? Não, com certeza. Trocaram dois, com certeza.
Aí você tem Átila Abreu, o líder do campeonato. Valdeno voltando à frente do Daniel Serra. Você vê o que estava acontecendo com o Daniel é o geral, né? Os pilotos, os mecânicos que estão tão bem treinados que trocar 2 pneus, eles fazem com mais rapidamente do que o reabastecimento, que acaba sendo o que mais demora. Agora, eu tenho a impressão que o Valdeno é que foi para um abastecimento curto e trocou um pneu, porque ele estava mais de um segundo atrás do Daniel e voltou à frente. Aí você está acompanhando o Beto Cavaleiro à frente do Cacá Bueno. Já abre passagem. Veja o Valdeno voltando à frente do Daniel Serra e o Cacá Bueno voltando atrás dos dois. Valdeno Brito pode ter se dado bem. Aí o Rubinho está parado. Valdeno é a tendência de assumir a liderança da prova. Agora vamos ver quanto tempo... E o Khalid Osman também, que está na pista, ainda não parou. O que vai ser crítico agora é o tempo de volta do Valdeno. Se ele trocou um pneu só, ele vai ser significativamente mais lento do que o Daniel. E o carro dele vai passar a sair de frente, que é o comportamento mais lento. E olha aí. Olha aí. Olha só, tá levando para casa, hein? O Alceu Feldman. É obrigado a parar, vai ser obrigado a parar. Bandeira preta, ele vai ter que entrar no box. Tá ali levando o tanque de combustível. Ele tem que entrar nos boxes. Não adianta sacudir o carro. Não adianta. E o carro dele vai ter que ser vistoriado. Antigamente, Lito, até já teve o caso de soltar na pista e valer, mas depois a nova regra tem que parar de todo jeito, mesmo que o tanque caia. Exatamente. Olha, já vem a ordem, né, para entrar no box o carro 82. E não é parar, tirar o bujão e vai embora, não é. Tem que chegar o comissário técnico para ele fazer uma verificação do carro. Olha aí, o Khalid Osman é o líder, mas ele não parou ainda. Ou já parou, né, o Khalid já parou. Rubens Barrichello está aparecendo aí. Os pilotos já vão reorganizando as posições depois da janela de parada. Agora uma briga aí de 2 ex-Fórmula 1, né? Barrichello e Zonta. 2 pilotos com um extenso currículo. E segue na pista o Alceu Feldman, com o tanque de combustível pendurado no carro. Olha o que ele está tentando fazer. Tomou bandeira de advertência. Essa seria a pior das soluções. Mas a equipe tem que avisar que não vale, não pode ser feito isso. Reginaldo, ele tem que lembrar que pode vir algum piloto atrás dele. E passar ali no alambrado, no muro, onde ficam todos os integrantes das equipes, né? Não é a melhor atitude. Aí você vê Khalid Osman, que é o líder da prova. Valdeno, segundo, Daniel Serra, perdeu a posição para o Cacá Bueno, foi ultrapassado. Cacá é o terceiro, Daniel Serra é o quarto. Cacá voltou logo atrás do Daniel Serra e do Valdeno, mas já ganhou a posição do companheiro de equipe, o Daniel Serra. O Rubinho é o quarto, aí vem o Alceu Feldman. E olha como tá variado lá o tanque do lado, ó. Aquele toque no muro. Perigoso até, né? Não se sabe ali quanto combustível tem no tanque. Causar um acidente mais sério ainda. Ele vai aproveitar para trocar de novo os pneus. E olha, o comissário técnico olhou, deu sinal positivo, agora está tudo bem. Trocou pneu. Aí o carro ainda não foi liberado. Olha, porque o bujão estava realmente agarrado ali, não saiu nem com o mecânico puxando. Aí você vê Khalid Osman, que é o líder da prova. Valdeno, o segundo colocado. Restando 8 minutos e meio para terminar essa primeira corrida. O Khalid se deu bem nas paradas, assumiu a ponta. O Valdeno é o segundo colocado. E olha, se vier acontecer isso, a vitória do Khalid, o Valdeno vai parando, hein? Problema, hein? Valdeno parando no mesmo ponto em que o Max Wilson agora há pouco perdeu velocidade. Parece combustível. Aí o Valdeno. Sugere, mas não pode ser, não é? Aí o Valdeno, o carro pode parou. Pode ser bomba de combustível. É bomba. Ele está tentando de todo jeito fazer a bomba funcionar. E vai entrar o safety car. E o Khalid Osman que vai se dar bem. Olha a pancada. Ó. Exatamente pela presença do carro. Marcos Gomes, Denis Navarro. O carro estava parado numa posição perigosa. O Valdeno, ele retoma o ritmo. Vai tentando, mas já perde um pneu ali o Valdeno. Ele também sofreu com esse acidente com o Marcos Gomes. Perdeu pneu, suspensão, uma pancada feia. Está atravessado o carro do Marcos Gomes. Já temos o carro de segurança na pista. Olha aí, ó. Ficou lá um braço de suspensão inteiro do carro do Valdeno. Do Marcos Gomes. É do Marcos Gomes, né? Perdeu ali um pedaço. Olha, o carro estava parado. Aí vem Átila.
Marcos sem visão. Thiago Camilo conseguiu tirar e o Marquinhos Gomes encheu a traseira do carro do Valdeno. O Denis Naval também teve habilidade para escapar de um acidente. Teve mais espaço, porque ele também não estava vendo junto. Ele vinha na cola do Marcos Gomes. Deu muita sorte o Denis Navarro e também o Thiago Camilo. Olha, o carro estava parado, aí você está vendo, ó. A batida, o Marcos Gomes também teve contato com a parede. Olha aí como está a situação. Vamos ouvir o carro do o rádio do Marcos Gomes. Foi por pouco, cara. Puta. Quem? Com o Thiago? Tava parado no meio da reta aqui. É o Marcos Gomes, né, dizendo, foi por muito pouco, foi por pouco, o carro estava parado. O carro do Valdeno ficou parado, o Marcos Gomes está saindo do carro, foi uma pancada forte. Você imagina o susto do piloto ao sair da curva, sair de trás do carro do Thiago e ter um carro parado à frente dele. Que é um lugar que você, mesmo tendo um carro à sua frente, você pode imaginar que esteja com velocidade baixa, mas não parado. Tá tudo bem com o Marquinhos. Tá bem, só tá tonto, susto muito intenso. Olha, o Max Wilson conseguiu tirar, aí vinha a Átila com o Kodair, os dois brigando por posição, Thiago Camilo. O Thiago Camilo também viu o carro ali parado à frente, o Marcos Gomes, quando o Camilo tirou, já não tinha a visão do Thiago Camilo. Puxou para o lado, mas bateu na traseira do carro do Valdeno e na parede. E a batida dele no carro do Valdeno foi muito leve. É. A bandeira amarela não estava sendo acionada para alertar os pilotos do carro do Valdeno parado ali no início da reta. Ô, Linhares. Pois não, Caparica. Informação sobre por que deu problema no carro do Valdeno Brito, problema na suspensão esquerda e também tinha um alarme de alta temperatura no carro, temperatura excessiva do carro. Olha aí, o carro do Valdeno está sendo recolhido para o box. E aí ele vai ter esse intervalo até a próxima corrida para tentar recuperar o carro. Já bateu o cinto, já está deixando o carro Valdeno Brito. Vai avaliar a situação para ver se volta na outra corrida. É uma pena, ele vinha numa posição forte. E vinha com o carro bem, né? Estava em segundo na classificação da prova. Estava começando a chegar perto do Galide. Era alguém que ia lutar pela vitória sem dúvida nenhuma. Restando aí 4 minutos, mais uma volta. O Galide Osman é o líder, Cacá Bueno o segundo, Daniel Serra o terceiro, Rubens Barrichello o quarto, olha aí a classificação. Ricardo Zonta em quinto, Max Wilson na sexta posição. São os 6 primeiros colocados. Aí você vê que a equipe de segurança está na pista. Olha, a gente tem a recuperação da imagem. Olha, o carro do Valdeno vinha lento. E aí ele foi para perto do muro e depois o Barrichello passou o Zonta e aí ele busca. Nessa altura o Valdeno não tá parando o carro para estar. Ele ainda está tentando fazer o carro. Exatamente. Ele quer voltar para os boxes. Se ele voltar aos boxes, o problema pode ser corrigido. Só que o carro parou. Agora, foi um pouco otimista essa tentativa, né? A entrada de boxe estava logo ali atrás. Ele está devagarinho, mas lógico que está sendo um risco muito grande. Muito grande. E não teve tempo de reação o Marcos Gomes. Não teve no momento em que o Thiago Camilo tirou o carro, já apareceu ali o carro do Valdeno, né, na velocidade, praticamente parado à frente dele. Ó, aí o carro está parado, ele está tentando... Parado, E aí a gente vai sentir a pancada, quer ver, ó? Tá aí o Valdeno, o carro. Mas ele já está desistindo ali, ele está desligando contatos, ignições. E a gente ele está buscando ali alguma alternativa. E aí o carro vai sofrer a pancada da batida do Marcos Gomes. Você vê que a pancada do Marcos Gomes, né? Foi levíssimo, foi um esbarrão. Para o Marcos Gomes, o dano maior foi bater na parede, né? Com o lado esquerdo do carro. O Marquinhos não teve a fração de segundo que teve o Jimenez para usar o mesmo vão, né? O mesmo buraco que tinha ali, só que sem bater em nada. O Navarro, Denis Navarro. Companheiro dele. E a gente tem aí, ó, as paradas dos boxes, onde houve a decisão aí da troca de posições. O Galide Osman acabou levando a melhor. Olha aí o Thiago Camilo parando, trocando o pneu traseiro, o pneu dianteiro do lado direito, o reabastecimento.
Esta é a parada do Thiago Camilo. Aí o Kaká Bueno também trocou o pneu traseiro do lado direito e só. Um pneu só, exatamente. Eu vi que tinha essa diferença. Aí Daniel Serra veio para o box, o companheiro do Kaká Bueno trocou também só um pneu. Então a parada do Valdeno tinha sido realmente maravilhosa. Aí Marcos Gomes. 2 pneus. Trocando os 2 pneus. O Valdeno ganhando a posição do Daniel Serra. E olha, aí a gente tem já de novo a imagem ao vivo, restando 1:41, a tendência de que a prova termine em bandeira amarela. O safety car está na pista, o carro de segurança, o Galide é o líder, Kaká o segundo, Daniel Serra, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta. Aí a gente tem. E olha, Linhares, vai relargar na próxima volta, mas o safety car tendo ficado na pista esse tempo, beneficia diretamente o Daniel Serra e o Kaká Bueno, que fizeram uma troca de um pneu só, portanto, botaram menos gasolina no carro. E o Caparica está lá com o Valdeno Brito. É isso, vamos ouvir aqui o Valdeno Brito. Valdeno, explica pra gente o que aconteceu com o seu carro e por que você não conseguiu sair ali da pista para um lugar mais seguro. O carro entrou em modo de segurança, simplesmente apaga, a temperatura da água passou dos 100 graus, não sei porquê, não sei se a equipe usou alguma estratégia de fazer a água esquentar um pouco mais, mas não, acho que não, porque estava muito quente, mas simplesmente o carro apaga, você fica parado sem fazer nada. Tentei resetar o carro, depois de um tempo, quando eu já tinha levado a batida, a água baixou um pouco a temperatura e o carro andou, mas ali naquele momento simplesmente não tem o que fazer. Infelizmente entrei, foi exatamente num ponto onde não tinha área de escape, uma pena. Legal, tá aí o Valdeno Brito, a explicação dele, Linhares. Vamos ter a relargada, restando 20 segundos para terminar. Vamos ter então a passagem dos carros, mais uma volta e depois mais outra. Olha aí, vem com a bandeira agitada o Galide Osman, atacado pelo Kaká Bueno. Daniel Serra, Rubens Barrichello, recomeça a prova. Vamos ter então essa volta e depois mais uma, para conhecermos o vencedor da primeira corrida. Uma corrida bem acidentada aqui no Velopark. Galide Osman é o primeiro, Kaká o segundo, Daniel Serra o terceiro, Rubinho na quarta posição. Ricardo Zonta também inicia o ataque. É a volta decisiva, vamos ter depois mais uma na passagem dos pilotos. Aí vem o Galide Osman. Kaká em segundo, Daniel Serra, Rubinho vai se defendendo, vai atacando o Ricardo Zonta. Max Wilson, o Lucas Forest, que é retardatário, estava no bolo ali na largada. Galide muito pressionado pelo Kaká, aponta pela reta. E aí tem que segurar o Kaká, pode usar o botão de ultrapassagem, o Daniel Serra também, todo mundo procurando espaço. Zonta para cima do Barrichello. Olha aí, vamos agora para abrir a última volta. Galide Osman o primeiro. Zonta ganhou o Zonta passou o Rubinho. Zonta ganha a posição do Rubens Barrichello. Galide, Kaká Bueno. Daniel Serra, briga intensa pela vitória. Na primeira das 2 corridas da rodada dupla aqui no Velopark. Galide Osman vem aí para conquistar a vitória. Vai segurando. Será a primeira vitória do Galide Osman. Piloto jovem, uma das revelações da temporada. Olha o Rubinho, para cima do Zonta, colocou por dentro, sensacional a manobra do Rubinho. Recupera a posição. E aí vem o Galide Osman, vai segurando o Kaká Bueno, pentacampeão da Stock Car. Apontou pela reta, vem para a quadriculada. Galide Osman para vencer pela primeira vez. Tá aí, Galide Osman vence no Velopark. A dupla da equipe RBR, Kaká Bueno e Daniel Serra logo atrás. Segurou 2 gigantes no braço, o Galide Osman para vencer pela primeira vez. A festa da equipe, a comemoração. É um novo talento, confirmando as expectativas na Stock Car. Galide Osman vence. E é o 10º vencedor diferente no ano. E é uma vitória que já vinha caindo do galho. Galide Osman, muito rápido, já foi ao pódio, já tinha ido ao pódio 3 vezes esse ano. Muito rápido, mas até previsível a vitória. Um piloto muito bom, muito promissor, vai ganhando experiência, está numa equipe forte, tem um carro bom nas mãos e o resultado é esse. Conduta perfeita, muito bom, muito boa posição. Ele que largou em 5º no grid, resultado brilhante. Galide Osman em primeiro, Kaká Bueno em segundo, Daniel Serra em terceiro. O Rubinho
Perdeu a posição, recuperou numa manobra sensacional na última volta. Foi o quarto colocado, Ricardo Zonta o quinto, Max Wilson o sexto, Alan Kodair o sétimo, Attila Abreu chegou em oitavo, o Thiago Camilo em nono e o Ricardo Maurício foi o décimo, vai largar na pole position da segunda corrida o Ricardo Maurício. Depois Sérgio Gimenez, o Felipe Lapena, Antônio Pisonia, o Denis Navarro, o Diego Nunes, o Gabriel Casagrande e o Vitor Gens na sequência aí da classificação. Galide Osman já para lá na 10ª posição, ele vai largar em 10º. O Kaká Bueno vai largar ao lado dele. Daniel Serra, os pilotos já vão se colocando no grid, invertendo as posições em relação aos 10 primeiros nesta prova. E o Ricardo Maurício vai largar na posição de honra. Vamos ter de novo a largada em fila indiana nesta segunda corrida que terá a duração de 20 minutos e mais uma volta. O Linhares, estranho, curioso é que assim que um pouquinho antes da largada o Ricardo Maurício ainda me disse, largando em 20º, tudo que eu posso pretender é terminar em 10º para largar na pole na segunda largada, porque foi assim que ele conseguiu a sua primeira vitória neste ano em Curitiba. Aí a festa do Galide, ó, abraçado pela equipe. A vitória deste jovem piloto Galide Osman chega na primeira posição, vence pela primeira vez na Stock Car. E olha, pela vitória dele, foi a primeira, mas não a única. Guiou muito, fez a corrida perfeita, tudo que devia ser feito ele fez. E o Anselmo Caparica está lá com o Galide Osman. É isso, estou aqui ao lado do Galide Osman. Como é que é a emoção da primeira vitória na Stock Car, Galide? Estou muito feliz, está fazendo um grande ano, tanto eu quanto a minha equipe. Então essa vitória veio numa ótima hora. Sem dúvida foi a corrida mais cansativa da minha vida. Eu estava rezando para a corrida acabar em safety car, mas na hora que eu vi que apagou a luz e ia relargar, sabia que ainda tinha mais uma batalha, então conseguimos vencer, estou muito feliz e agora vamos para a próxima. Trabalho muito bom da equipe, o pit stop bem rápido que te deu a vitória, né, Galide? Muito bom, minha equipe está sendo perfeita o ano inteiro e hoje eles estão de parabéns, a vitória também é deles. Legal, vai lá o Galide Osman, vai agora para o pódio. Aí a grande vitória do Galide Osman vai pela primeira vez ocupar o topo do pódio. O Galide Osman junto com dois pilotos de muita história na Stock Car, o Kaká Bueno, pentacampeão, chegou em segundo lugar, e o Daniel Serra, que está buscando ainda o primeiro título na categoria. E olha quem vinha atrás, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Max Wilson, só peso pesado. Foi realmente um resultado muito forte para o Galide, que ele não se deixou pressionar pelos nomes que vinham atrás dele. Ele falou, vou guiar, vou fazer minha corrida, foi lá, fez e guiou, mas olha, está realmente esgotado, hein? Debaixo de um calor muito forte, o Galide Osman. Calor da minha vida. Tá aí, ó, o Galide ainda. O maior calor da vida dele, né? E aí não é só a temperatura ambiente, a temperatura da pista, é a temperatura da briga para segurar Kaká Bueno logo atrás dele, hein, Lito Cavalcante? Não é fácil, 5 títulos na carreira, na Stock Car, o Kaká Bueno, e o Galide olhando no retrovisor e o Kaká pressionando, atacando e ele segurando a vitória. É exatamente isso. O piloto precisa de muita concentração, muita autoconfiança. Não foi uma ou duas vezes que pilotos, até experimentados, olharam para o retrovisor, viram um monstro atrás e tremeram. Não foi hoje o caso daí do Galide. Aí você vê os 3 pilotos já colocados no carro, estão indo lá para o pódio. Olha aí, Kaká, Galide e Daniel Serra. Linhares. Pois não. Estou aqui ao lado do Kaká Bueno. Kaká, ainda não deu para conseguir uma vitória, mas pelo menos um grande resultado para você na luta pelo campeonato. Não, foi um grande resultado. Eu enchi o tanque para fazer as duas. Acho que o Galide encheu para fazer uma só, que ele, com safety car, capaz dele conseguir fazer a segunda também. Então, eu estou correndo para o campeonato o ano inteiro. Estou recuperando, acho que agora já sou terceiro. É uma boa recuperação, mas isso também limita um pouco a briga pela vitória. Legal falar com o Daniel Serra aqui. Daniel, terceiro colocado, pódio. Teve ali um jogo de equipe, já que o Kaká luta pelo título, ou não é o caso, Daniel? Pela minha cara dá pra ver que não. Eu tinha a estratégia para ganhar a primeira corrida e não sei, a gente precisa olhar o que aconteceu. A minha estratégia não foi o que a gente tinha combinado, eu tinha que ter trocado os 2 pneus, parado uma volta antes, não tive tempo de conversar com eles. É um terceiro muito amargo, eu consegui largar, ir para frente, abrir muito do resto e não ganhamos, então não é um final de semana muito... Não começou bem, vamos ver se a gente termina bem agora na segunda. Legal, obrigado ao Daniel Serra, tá aí então, já entrevistamos todos os integrantes do pódio de daqui a pouco, Linhares. O Daniel Serra que já ficou
Insatisfeito com o resultado de Curitiba, quando ele conquistou a primeira vitória, mas teve os pontos contados pela metade. Agora volta a ficar frustrado com um terceiro lugar, vai para o pódio, mas não gostou. Ele saiu logo atrás do Valdeno Brito. Aí é que tá o negócio. Você lembra que na hora eu falei, foi parada espetacular do Valdeno, que tinha entrado atrás dele e saiu na frente. Não foi. Eu concluí por uma parada espetacular, mas foi uma parada desastrosa do Daniel, pelo que a gente está vendo agora. Agora, vamos acompanhar a conversa deles. Mas essa é a pista que mais cansa disparado. O carro melhorou no final, né? Porque no começo não era tão bom. Melhorou, eu só troquei um pneu, né? Hã? Só troquei um pneu e ficou bom. Mas no começo não era tão bom. Bom, fica claro que os dois só trocaram um pneu, mas que o Galide estava apostando numa corrida curta, mas como disse o Kaká, agora com essa presença do safety car, ele pode conseguir terminar a segunda. Agora é importante, o Kaká realmente pulou para a terceira no campeonato, mas a diferença do Átila para o Barrichello, o Átila continua líder, mas diminuiu bastante. Agora cai para 2,5 pontos apenas. O Maurício Ferreira até falava pelo rádio com o Rubinho, né? A nossa corrida é contra o Átila. Né? Durante a prova, a preocupação do Rubinho era chegar na frente do Átila para diminuir essa diferença na briga pelo título. O que faz dessa segunda corrida ser decisiva em termos de campeonato. O Rubinho vai largar na sétima posição e o Átila em terceiro. Em terceiro. E o Átila tem 20 pushes, caso consiga recuperar o problema. Aí que tá, se a equipe conseguir recuperar para ele ter esses botões. Agora a gente já tem aí os pilotos colocados no pódio. No alto do pódio, o Galide Osman. Kaká Bueno na segunda posição. Daniel Serra em terceiro. E aí agora vamos à entrega dos troféus. Aí então a festa no pódio. A equipe RCM recebendo o troféu pela vitória do Galide Osman, que é o companheiro de equipe do Thiago Camilo. O Galide conquistando a primeira vitória dele na Stock Car. Recebeu o troféu Daniel Serra, o terceiro colocado, está visivelmente contrariado o Daniel Serra, que tinha a vitória nas mãos, segundo a avaliação dele. E agora o troféu sendo entregue para o Kaká Bueno, o segundo colocado. Fechou, caiu o troféu também o Kaká, hein? Se é mão suada, pode ter certeza. E aí o Galide Osman segura com firmeza o troféu. Galide Osman beija ali a taça. É o grande vencedor da primeira corrida desta rodada dupla. Aqui no autódromo, no Velopark, no Rio Grande do Sul. O champanhe está colocado ali no chão, mas os pilotos não vão degustar o champanhe, né? Porque se beber não pode dirigir logo depois. Aí você vê a imagem, Galide Osman, Kaká Bueno, Daniel Serra. E o Anselmo Caparica está do lado do pódio. O Galide, claro, não vai dispensar a festinha do pódio com champanhe. Não vai beber o champanhe, mas vive esse imenso prazer de conquistar a primeira vitória. O Anselmo Caparica está lá do lado do pódio. Conversar com o Kaká Bueno mais uma vez. O Kaká, a gente vê que o Daniel Serra está bem satisfeito pelo trabalho da equipe, talvez um pouco chateado. Queria que você talvez explicasse o motivo disso daí, Kaká. Não tenho a menor ideia. Eu entrei bem perto na reta com ele, usei o push, ultrapassei. E quando ele tentou fazer o mesmo, ele estava bem mais distante, eu me defendi. Talvez ele ficou com o sentimento que eu devia ter facilitado a ultrapassagem para ele, mas eu estou brigando no campeonato, eu não ia perder e jogar 2 pontos fora. Ele fez um trabalho magnífico o final de semana inteiro, mas vai lembrar que eu também fiz e eu tive um furo de pneu no Q2, que me jogou para trás na classificação, eu tinha um carro mais rápido. Então, é corrida. Ele está chateado porque eu acho que ele tinha a sensação que podia vencer. Acho que esse é chateado dele, mas já passa, já vi outras vezes ele chateado, mas é um grandíssimo piloto, vai entender bem as coisas que acontecem. E eu vi você perguntando, de maneira nenhuma houve jogo de equipe. Pelo menos no meu rádio não falaram nada, não houve jogo de equipe de maneira nenhuma. Ô Kaká, tá muito cansado aí, a gente vê que realmente o calor é muito grande, teve até uma dificuldade ali com o troféu, as mãos bem suadas, né, Kaká? Eu cansei bastante, o Galide falou, até perguntou pra mim, Kaká, você não cansou não? Que eu tô morto, ele cansou até mais do que eu.
É sem dúvida nenhuma a pista que mais cansa, a reta é muito curta, você não para respirar em nenhum momento. E a corrida foi bem puxada, bem dinâmica, com muita estratégia, mas num ritmo muito acelerado. Então cansou um pouquinho, mas esses 15 minutos agora a gente joga uma água na cabeça e estamos prontos para mais 2 horas se for preciso. Legal, obrigado ao Cacá Bueno. Linhares. Muito bem, Cacá Bueno conversando com Anselmo Caparica, já tivemos a premiação no pódio. Vamos conferir então o resultado final aí da primeira corrida da rodada dupla. A vitória do Galide Osman, olha, completou a corrida em 41 minutos, 40 segundos, 928 milésimos. Chegou 4 décimos à frente do Cacá Bueno, 420 milésimos. Daniel Serra foi o terceiro colocado. Rubens Barrichello o quarto, Ricardo Zonta o quinto, Max Wilson o sexto, Alan Kodair o sétimo, Átila Abreu o oitavo, Thiago Camilo o nono, o Ricardo Maurício o décimo. Ele vai largar na pole position da segunda corrida. Sérgio Jimenez e Felipe Lapena completando aí os 12 primeiros colocados. E o Galide Osman está lá de novo com o Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Galide Osman mais uma vez. Esse pit stop aí, dá para você chegar no final da segunda corrida ou fica difícil, Galide? Se não tivesse safety, eu não chegaria, eu acho que os outros também não chegariam. Pelo menos o Cacá, eu acho que não chegaria, não sei. Esse safety me ajudou bastante em termos de consumo. Eu tentei consumir o mínimo possível durante esses minutos que nós tivemos. Então, se der sorte, se na largada der mais um safety, mais 2, 3 voltas, eu consigo terminar. A largada agora em 10º lugar, uma situação completamente diferente para você, né, Galide? Situação completamente diferente, mas eu ainda tenho alguns pushes. Meu ritmo de corrida estava muito bom hoje, só não era melhor que o do Cacá e que o do Ponteiro, então eu acho que vai dar para vir para frente. Legal, obrigado, Galide. Linhares. O Galide largou na 5ª posição na primeira corrida para escalar até a vitória. Agora ele larga em 10º lugar. Quem tem a pole position é o Ricardo Maurício, que vai largar na primeira posição. Olha aí, a gente tem o momento da ultrapassagem. A tentativa de ultrapassagem do Daniel Serra sobre o Cacá Bueno. O Valdeno ainda estava na pista. O Cacá defendeu a posição, né? O Daniel Serra buscando a ultrapassagem. Isso aí foi depois da volta do pit stop dos pilotos. O Galide Osman que se deu bem no trabalho da equipe RCM e conquistou a primeira posição. Aí você vê o Ricardo Maurício, que vai largar na primeira posição. Ele já largou na pole position na segunda corrida na etapa anterior em Curitiba, lá num fim de semana de muita chuva. E conquistou a primeira vitória dele na temporada, o Ricardo Maurício, que é o atual campeão da Stock Car. E olha, essa corrida não vão ser só os carros, os pneus que vão ser postos à prova. Também o estado físico, a forma física de cada piloto. Vamos dar uma olhadinha na classificação do campeonato depois desta prova. Olha, o Átila Abreu tem 132,5 pontos e o Rubens Barrichello está 2,5 pontos atrás com 130. O Cacá Bueno agora é o terceiro com 120, está vivo na briga pelo título. Sérgio Jimenez tem 119, Thiago Camilo 106. Júlio Campos, que largou na pole position e abandonou, permanece com 98,5 pontos. Valdeno também abandonou a primeira prova, 98 pontos. Marcos Gomes também saiu por causa do acidente com o Valdeno, 91 pontos. Antônio Pisoni, 87,5 pontos. Ricardo Maurício já é o 10º no campeonato, vai subindo também na briga pelo título aí, ou se aproximando, né? Está distante para brigar pelo título, mas tem 86,5 pontos. Depois Max Wilson e o Daniel Serra. Vamos dar uma olhadinha então nos melhores momentos desta primeira corrida, um resumo daquilo que aconteceu até agora aqui no Velopark. Olha, o Júlio Campos na largada em fila indiana sustentou a ponta, o Rubens Barrichello, o Daniel Serra vieram logo atrás, né? A corrida teve o Júlio Campos controlando a situação, abrindo até uma vantagem superior a 2,5 segundos em determinados momentos, mas um estouro do disco de freio acabou tirando o Júlio Campos da prova. A prova teve então a vitória do Galide Osman, que conseguiu conquistar a liderança no momento das paradas na estratégia das equipes. Sem dúvida uma corrida com altos e baixos para o Júlio Campos, um piloto que surgiu como favorito absoluto, estava muito rápido, estava muito mais rápido do que os outros, até essa, pelo menos até agora, inexplicável quebra do disco de freio. Pode até ser que seja abuso de zebra, mas é muito pouco provável que seja isso. Provavelmente algum defeito de fabricação, algo do gênero. Porque todos os outros carros, você tinha 33 carros na pista, desses 33, muita gente abusando das zebras e só aconteceu isso com o carro do Júlio. Agora, realmente ele está num ano de muita velocidade e muito pouca sorte.
Você vê a muita gente segue disputa, acompanhando né, as imagens e muitas disputas, né, Reginaldo? Uma pista apertada de só 2.278 metros, proporcionando a esses grandes duelos por posições. Em determinados momentos você vê na reta ali 4 carros, né, alinhados brigando por posições. Essa é a parte boa do Velopark, que tem uma reta com uma largura muito bacana e muito extensa, e proporciona tudo isso e proporciona essas brigas todas, como você está vendo aí no momento em que o Serra passou o Barrichello, e todo mundo recomendando para economizar o botão de ultrapassagem, porque o Attila não tinha usado nenhum. Só que o Attila simplesmente não era estratégia, sim a necessidade, já que depois se soube que ele estava com problema. O que fica claro nessa Stock Car desse ano é que, não tenho dúvida nenhuma, o campeonato vai ser decidido na última prova pela contagem de pontos em dobro. Aí que vai dar uma emoção muito grande. E o momento aí, ó, que decidiu a liderança do Júlio Campos, o estouro do disco do freio. Foi uma imagem realmente forte no final da reta e ele passou direto. A sensação do Júlio Campos, ele descreveu para o Anselmo Caparica, não foi das melhores, né? Ficar sem freio no fim da reta, no momento em que ia precisar parar o carro. Ele acabou abandonando, mas tinha absoluto controle da prova nesse momento. Olha aí o momento em que saiu. E a partir daí a briga foi decidida nos boxes. E quem levou a melhor foi o Gali de Osman. Olha que belíssima ultrapassagem do Max Wilson sobre o Ricardo Zonta. E o Attila Abreu, vale destacar, não pôde usar o botão de ultrapassagem e sustentou bravamente uma bela posição na corrida. Muito importante saber se ele terá esse botão de ultrapassagem agora na segunda etapa. De tanto botão que ele tem, ele vai ter que continuar correndo na pista aqui depois que acabar a prova, né? Você lembrando que cada volta é menos de 1 minuto, e que tem um período de 1 minuto entre a recuperação, entre o último uso e o próximo, tem esse intervalo. Então ele vai poder usar na primeira volta, na terceira, na quinta, na sétima, na nona, e ainda vai chegar ao fim da corrida com muito push não gasto, não usado. Olha aí o Alceu Feldman, que fez a parada e o tanque de combustível permaneceu grudado no carro, né? O mecânico não conseguiu soltar. E olha o que ele fez, ó. Passou ali na reta, tomou a bandeira de advertência. Esse foi o momento do acidente em que o carro do Valdeno teve uma pane. Acabou apagando o carro do Valdeno no meio da reta. O Marcos Gomes não conseguiu desviar e bateu forte, olha. Foi o momento já no finalzinho da corrida, provocando a bandeira amarela, a entrada do safety car. O Gali de Osman nesse momento liderava. Foi um acidente muito sério na reta. Olha, o carro do Valdeno completamente parado, né? O carro estava ainda em movimento, mas sem o controle do piloto. Isso, sem dúvida, esse superaquecimento, sem dúvida, deriva da parada para a troca de pneus. Nesse momento o carro está parado, perde a ventilação dinâmica, a ventilação que vem com o movimento do carro, a temperatura sobe e quando ela atinge mais de 100 graus, entra nesse modo de segurança que o motor corta. Aí a comemoração da equipe RCM do Gali de Osman, primeira vitória dele na Stock Car. O momento em que ele recebeu o troféu, Gali de Osman, essa jovem revelação da Stock Car. E a gente está vivendo a expectativa para a largada da segunda prova. Vamos de novo com Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Thiago Camilo. Thiago, só para entender o que está acontecendo, vai largar em segundo lugar, mas parece que tem um problema no seu carro, é isso? Tem um problema no carro e eu solicitei, eu avisei a equipe desse problema. E se fosse algo grave que de repente não desse para solucionar... Qual que é o problema? Eu não sei, eu tô com o radiador de óleo furado e eu tenho um problema de motor. Eu perco muita potência na reta, meu carro não anda. E eu comuniquei à equipe, se fosse um problema grave, a gente ia tentar consertar no box, mas eu teria chance na segunda bateria. E a JL, que é a fornecedora de motor da categoria, pediu pra gente tirar o capô. Não foi uma ordem da equipe e não pode mexer em nada do carro. Só que isso não foi a ordem da equipe, não foi decisão da equipe, certo? A responsabilidade do carro é da equipe, mas a gente obedeceu a ordem de um fornecedor de motor da categoria. E nenhum membro da equipe tocou no carro. E agora tá essa decisão, porque os outros pilotos fazem pressão, que não pode tirar o capô, que isso, que aquilo, e estão querendo me botar para largar do box. Mas eu acho que a decisão dos comissários é que vai ser que eu largue da pista, já que a gente não teve culpa de ter tirado o capô. Isso foi uma decisão da JL e não nossa. Legal, obrigado, Thiago Camilo. A gente vai ficar atento aqui para saber se vai ter ou não uma punição para o Thiago Camilo, Linhares. Aí o Thiago Camilo, visivelmente irritado, o carro dele está colocado aí no grid, ele é o segundo colocado no grid. Da ultrapassagem do... A discussão foi áspera, a gente tem imagens aí do momento em que
havia essa discussão com os comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo. E o Anselmo está lá também com o líder do campeonato, Átila Abreu, mas já está vendo o Rubinho se aproximar nessa briga pelo título, Caparica. É isso, estou com o líder do campeonato aqui, Átila Abreu, não conseguiu dar nenhum botão de ultrapassagem nessa corrida, né, Átila? Conseguiu resolver o problema? Consegui, mas era só um mau contato aqui. Infelizmente a corrida ficou muito prejudicada. Uma curva tão de baixo, o botão aí que você ganha quase 100 cavalos faz muita diferença. E consegui me segurar na posição, só na relargada do safety car, que quando aí veio embaixo, conseguiu me passar. Mas tá bom, agora vamos para a próxima corrida, temos mais pushes aí, vamos tentar fazer uma boa corrida, brigar aí para chegar no pódio, tentar vencer para manter a liderança. Fala pra gente um pouquinho do desespero de um piloto que não pode usar o botão de ultrapassagem com os adversários se aproximando e ainda na luta pelo título, Átila. Cara, eu vou te falar que não é fácil não, o coração bate mais forte, você fica mais apreensivo. Ainda bem que eu acho que a gente saiu no lucro, pensando que eu larguei em sétimo, cheguei em oitavo, não perdi tantas posições assim, uma pista onde o push faz tanta diferença como o Velopark. Mas posso dizer que é uma sensação meio angustiante, sabe? Parece que você fica com as mãos atadas ali e não pode fazer nada. Então, paciência da corrida. Aconteceu, a gente teve um erro nessa corrida aqui, outros pilotos já tiveram outros erros nessa corrida, não custou tão caro assim para nós. Agora vamos tentar correr atrás do prejuízo. Obrigado, Átila. Então tá aí o Átila Abreu, líder do campeonato, você viu também o Rubinho. A gente tem aí, ó, a advertência para 2 pilotos por atitude antidesportiva, o Zonta e o Kodair. Olha lá, o momento em que o capô é levantado, ó, que é tem o comissário da CBA ali, de camisa azul, no lado direito da tela, ao lado esquerdo do carro. Está observando também o motor, olha ali. Ele está acompanhando tudo. E essa foi a reclamação das outras equipes, que é um procedimento não permitido pelo regulamento. Olha, de branco é o funcionário da JL, fornecedora de motores, de camisa branca, ele que está se aproximando do carro. São 2 da JL, 3 da JL. 3, E o comissário da CBA ali observando. É líder do campeonato, nosso Guilherme de Jundiaí. Valeu, Guilherme. No regulamento está previsto aí que para o carro ser mexido dessa forma, ele é obrigado a largar dos boxes. Essa é a reclamação dos outros pilotos. O Thiago Camilo está alegando que esse procedimento foi um procedimento solicitado pelo fornecedor do motor com a supervisão da CBA. O Caparica está se movimentando lá por baixo. Estou com o Ricardo Maurício, pole position agora, e que grande corrida que você fez. Largou em 20º lugar, chegou em 10º e tem o privilégio de largar na pole, né, Ricardo? Aqui é sempre bom largar na pole, uma pista extremamente difícil de ultrapassar. Lógico que o push conta bastante, ajuda muito. Eu sei que tem alguns pilotos que estão com bem mais push do que eu. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor. O importante é pontuar aí o máximo aí e tentar recuperar um pouco no campeonato. E na corrida passada foi exatamente a mesma situação, né, Ricardinho? Foi igual, um pouco atípico, um pouco diferente daqui, mas largando também na segunda corrida lá na pole. Legal, obrigado ao Ricardo. Vamos agora, olha aí o Galide, vencedor da primeira corrida, está ainda muito feliz com o resultado, se preparando, ele vai largar na 10ª posição. Vamos ver então aí, ó, a inversão do grid. O Galide Osman, vencedor, passa para o lugar que era do Ricardo Maurício, que chegou em 10º. O Ricardo Maurício vai largar na ponta. Cacá Bueno troca com o Thiago Camilo. Temos a troca do Daniel Serra com o Átila Abreu. Daniel Serra largando em 8º, o Átila em 3º. Rubinho trocando com o Kodair. Zonta e Max Wilson também trocando de posição. Tá aí o grid então, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Átila Abreu, Kodair, Max Wilson, Ricardo Zonta, Rubinho, Daniel Serra, Cacá Bueno e Galide Osman, os 10 primeiros colocados. Depois, na sequência, a gente tem os pilotos que vieram nas suas posições de classificação na prova. O 11º, Sérgio Gimenez, depois Felipe Lapena, o Antônio Pisoni, o Denis Navarro, Diego Nunes, o Gabriel Casagrande. Daqui a pouquinho a gente confere o grid completo. O Anselmo Caparica continua se movimentando lá no grid. O Rubens Barrichello está aqui já se preparando para essa segunda corrida. Apenas 2 pontos separam você da liderança, Rubinho. Uma corrida super ali, muitas ultrapassagens, estratégias, né? O safety car não ajudou, porque o Galide e o Cacá parecem ter menos gasolina. A gente está bem de gasolina para a segunda, mas a gente fez bons pontos, né? Então, esse campeonato é aquele campeonato, vai ganhar quem faz bons pontos, nem sempre quem ganha a corrida. E conseguiu fazer uma ultrapassagem importante ali na última volta, né, Rubinho? O Zonta foi super respeitoso ali, mas eu tive que arriscar porque
O primeiro 15, o segundo 13, o terceiro 12. Então tá aí, ó, a gente tem, olha aí, os carros que vão largar do box. E olha aí, essa é a ultrapassagem do Rubinho sobre o Zonta. Arriscou, botou o carro por dentro o Rubinho. Uma linda manobra. E o Zonta, quando percebeu que a ultrapassagem era irreversível, que ele estava ali do lado, se é para que ele abre, ele evita o contato, ele volta, olha, nesse momento, ele volta à trajetória, realmente um comportamento correto de um piloto maduro. Mas é exatamente ele e o Kodair que estão advertidos por uma atitude contra o Max Wilson, advertidos para essa segunda etapa agora. E o Beto Cavaleiro também, por exceder a velocidade no box, também tomou uma advertência. E aquela do Max a gente mostrou na imagem, realmente o aperto foi excessivo. Anselmo Caparica continua lá nos boxes. Estou aqui com o Max, né? Vamos perguntar para ele então. Max, levou uma fechada ali do Kodair, foi uma situação realmente muito perigosa. Bem perigosa, né? Eu já estava do lado dele, ele foi me espremendo até o muro. Se eu não tiro o pé, é perigoso bater os dois carros ali, seria bem perigoso. Ele foi advertido e agora vamos para a segunda corrida. Agora a equipe RC conseguindo se recuperar no campeonato de vez, né, Max? Muito bom, os 4 carros aqui entre os primeiros, isso é bom para a equipe, a gente está bem contente e confiante. A equipe RC é uma das mais tradicionais, merece estar aqui no pelotão na frente. Obrigado ao Max Wilson. Linhares. Olha aí, essa foi a advertência, né? O Zonta espremendo lá na parede o Max Wilson. Por conta disso, o Zonta tomou uma advertência da direção de prova. O Max Wilson lá no limite, né? Bem pertinho do muro. Acabou até usando um pedacinho externo da pista e conseguiu a ultrapassagem sobre o Ricardo Zonta. Você vê aí, ó, nessa imagem, que nem aparece o carro do Max Wilson atrás do carro do Zonta, fica escondido na imagem, ele surge logo depois. Usando o botão de ultrapassagem, o Max Wilson conseguiu ganhar a posição. Vamos dar uma olhadinha na temperatura ambiente, a temperatura da pista. Está subindo a temperatura aqui no Velopark. Olha aí, 28 graus, a gente começou com 26 e agora já temos 28 graus. A temperatura da pista já atinge 50 graus, a umidade 56% e a velocidade do vento permanece com 9 km por hora. Baixou a umidade, subiu a temperatura. E daqui a pouquinho nós vamos ter a largada para a segunda corrida desta rodada dupla da 8ª etapa da temporada, com o Ricardo Maurício, carro número 90, que está ali do lado esquerdo do seu vídeo na pole position. O Anselmo Caparica continua se movimentando lá por baixo. Continua aqui me movimentando e agora nos boxes da equipe do Marcos Gomes. Explica pra gente que situação complicada aquela que você passou, né, Marquinhos? Acho que é uma das piores situações que um piloto pode passar. Saí da curva 1, tinha dado push para passar o Thiago, estava embutido nele. A hora que eu vi o carro do Valdeno parado no meio da pista, não entendi porque ele não tirou para o lado ou saiu do traçado. Realmente uma situação bem perigosa, tive reflexo de jogar para o outro lado, jogar para o lado do muro. Consegui escapar de uma batida mais forte, mas prejudicou muito a nossa corrida. Estava em 10º lugar, carro rápido, ia largar na pole na segunda corrida, tinha tudo para vencer. Uma pena, tomara que isso não aconteça outras vezes. Legal, vamos ver aqui, ó, a gente vai conseguir ver exatamente o seu acidente para mostrar a situação que você passou ali. Dá uma olhada ali, Marcos. Fala pra gente exatamente o que você, o reflexo que você teve que ter ali, né? Eu estava embutido no Thiago, não vi o carro do Valdeno, o Thiago puxa para um lado, a hora que eu vi o carro dele na minha frente, acabei conseguindo tirar para o lado e bater no muro. Por sorte não enchi a traseira dele e foi um acidente mais grave. E tem uma situação ali também, né, que você fica no meio da pista, pode ser atingido por outros carros, né, Marcos? Também, fiquei no meio da pista, vinham os carros mais rápidos, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu, só realmente os pontos e a disputa pelo campeonato ficou mais difícil. Legal. Obrigado ao Marcos Gomes. Tá aí o Marcos Gomes, que não vai largar nessa prova, né, por conta desse acidente. Olha aí o grid de largada: Ricardo Maurício e Thiago Camilo, Átila Abreu e Alan Kodair, Max Wilson e Ricardo Zonta, os 6 primeiros. Depois Rubinho e Daniel Serra, Cacá Bueno e Galide, Sérgio Jimenez e Felipe Lapena, a partir do Sérgio, as posições da corrida anterior. Pisoni e Denis Navarro, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Vitor Gens e Bia Figueiredo em 18º. Rafael Suzuki, Popó Bueno, Lucas Foreste, o Vicente Origi, Alceu Feldman, Beto Cavaleiro. Depois Valdeno Brito, o Marcos Gomes largaria em 26º, mas está fora da prova. Tuca Rocha, Luciano Burti, Júlio Campos e o Felipe Fraga.
Aí completando os 33 carros, Fábio Fogaça, Nonô e Rafa Matos. Tem muita gente largando do box, olha aí a fila. Inclusive o Júlio Campos, que consegue voltar, né? Depois daquele problema todo que ele teve, o Popó Bueno na frente dele. O Valdeno está aí com o carro ainda fora de condições, eu acho que muito difícil. O Rafa Matos também, que teve, se lembra, que passou pela zebra, tudo. Agora, eu gostei muito da explicação do Marquinhos e com a informação nova de que ele estava com o botão de ultrapassagem acionado. Quer dizer, aí foi muito mais habilidade ainda para evitar uma batida maior. Os carros em fila indiana para a nova largada. Olha o Júlio Campos, que largou na pole position, conseguiu reparar o carro. E vem para esta segunda corrida o Júlio Campos. Muitos carros largando dos boxes. Você viu o Popó Bueno também vai largar dos boxes. O Rafa Matos. E olha, o Júlio Campos é outro que tem bastante push, tem pneu ainda em melhores condições. E aí já está valendo a corrida. Já temos 2 minutos de prova. E agora sem o safety car na frente. Bandeira verde para Ricardo Maurício acelerando. Átila Abreu vai tentando segurar a segunda posição. Vem Alan Kodair para o ataque. Passou o Thiago Camilo. Thiago Camilo perdeu posições. Olha aí o Max Wilson também colocando por dentro. Tocou no carro do Thiago Camilo que saiu rodando. Houve o toque de Max Wilson e Thiago Camilo. Espalhou para a área de escape o Thiago Camilo. Tenta recolocar o carro em movimento. Está parado lá o Thiago Camilo. Aí você vê Ricardo Maurício em primeiro, Átila Abreu em segundo, Alan Kodair, Max Wilson e o Ricardo Zon também para o ataque. O Rubinho também buscando ali a posição. Repete-se a briga Rubinho e Zonta. E também Daniel Serra e Cacá Bueno, que vem logo atrás do Rubinho. Olha ali o Galide Osman atrás do Cacá Bueno. Sérgio Gimenez também na balada. Ricardo Maurício vem passando para completar a volta. E olha aí, a bola, você vê aí, olha a briga, Max Wilson e Ricardo Zonta. Houve também uma troca de espaço ali mais acirrada, Ricardo Zonta e Max Wilson. Parece até que o Max deu troco no Zonta, né? Ele já, o Zonta já entrou advertido por conta da ultrapassagem do Max Wilson na primeira corrida. O clima tá tenso, olha ali, o Rubinho vem na briga logo atrás do Ricardo Zonta. Daniel Serra e Cacá Bueno na sequência, Galide Osman e o Felipe Lapena já aparece à frente do Sérgio Gimenez. Aí você vai acompanhando a segunda corrida, restando 16 minutos para terminar a prova aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul. É a 8ª etapa da temporada da Stock Car. E logo depois da Stock Car você vai conferir a Copa Davis de tênis direto do Ibirapuera em São Paulo, Brasil, enfrentando a Espanha. Tudo ao vivo para você. Olha aí o Rubinho. Daniel Serra e o Cacá passou o Rubinho. Cacá Bueno faz... Aliás, o Cacá tá ali atrás, ó. O Galide passou o Cacá. O Galide é que passou o Cacá. Galide consegue a ultrapassagem sobre Cacá Bueno. Aí você vê o Antônio Pisonia, Denis Navarro, Cacá Bueno. Perdeu a posição para o Galide Osman. E como já era previsto, a melhor volta é do Átila Abreu. 55,030. O Ricardo Zonta está logo à frente do Rubens Barrichello. Olha aí, Rubinho pressionado agora pelo Daniel Serra. Deu uma travada no freio o Rubinho. Aí você tem a repetição da ultrapassagem do Galide. A imagem na câmera do Cacá Bueno. A imagem no carro do Cacá Bueno. A câmera colocada no carro dele. E o Galide já apontando à frente. E agora o Cacá deu o troco, recupera a posição. E o Felipe Lapena vai para cima do Galide. Você está acompanhando a 8ª etapa da Stock Car, a segunda corrida da rodada dupla aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul. E hoje também tem futebol campeão na tela do Sport TV. A partir das 6 da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio ao vivo, direto do estádio Independência, em Belo Horizonte, para todo o Brasil, menos Minas Gerais, que pode ver o jogo pelo Premier. O Galide tenta agora de novo buscar a posição do Cacá Bueno. Já temos 4 voltas completadas aqui no Velopark, restando 14 minutos para terminar a prova. Mais uma volta. Os pilotos passam pela reta.
Olha aí, já colocou de lado o Galide e de novo vai passar à frente do Kaká Bueno. É sempre a troca de posições por quem que ganha a posição, quem está na vez de apertar seu botão de ultrapassagem. E o carro do Thiago Camilo chamado para os boxes. Por causa dos problemas na largada. E aí você vê Galide Osman, vencedor da primeira corrida, embutido entre os dois carros da RBR, ali do Daniel Serro, 29, e do Kaká Bueno, o carro 0 logo atrás. Restando 13 minutos. O líder da prova é Ricardo Maurício, que tinha a pole position. Ele foi o 10º colocado na primeira corrida, largou na frente nesta segunda prova da rodada dupla. Átila Abreu, o 2º colocado. E atitude antidesportiva para o Thiago Camilo. Por isso ele foi chamado para os boxes. Aí você vê Kaká Bueno sofrendo a pressão do Felipe Lapena. Galide Osman vai à frente do Kaká, mas não se aproxima do Daniel Serra. Aquela atitude do Thiago Camilo, que foi interpretada como uma atitude antiesportiva, foi na disputa com o Max. O Max já estava ao lado dele, ele não deu o espaço necessário de um carro. Aí você vê o Thiago Camilo nos boxes. E agora a equipe vai olhar o carro, parece que vai desistir o Thiago Camilo. Ele já entrou na pista com um problema de vazamento de óleo no motor. A situação já era complicada, não pôde reparar o carro nos boxes entre as duas corridas. Já entrou aí, de certa forma, com a prova comprometida ao Thiago Camilo. Ricardo Maurício é o líder. Aí você vê o Thiago Camilo abandonando a prova aqui no Velopark. Olha ali, tem fumaça. O Rafa Matos está com problema. Pneu furado ali do Rafa Matos. Vai ser um fim de semana que ele vai querer esquecer. Tá aí o Rafa Matos, já dá passagem para os carros que vêm logo atrás. Mas não é o pneu furado não, hein? Soltou a peça ali do para-choque traseiro. É o difusor. Olha aí, ó. O Max e o Thiago Camilo, houve o toque entre os dois, espalhou o carro do Thiago Camilo, o Max seguiu na pista e por conta disso o Thiago Camilo acabou sendo chamado para os boxes. Está aí o Thiago Camilo. Eu não tenho dúvida aí que isso decorre da falta de visibilidade dentro da cabine. E esse incidente aí está sob investigação. Olha o Kaká atacando o Galide Osman. Bota a pressão, Kaká Bueno. E aí é o ponto em que os pilotos acionam o botão de ultrapassagem. Quando se aproximam da entrada da grande reta dos boxes, o Galide vai sofrer o ataque do Kaká Bueno. E o Felipe Lapena vem na espreita. Estão pela reta oposta. Rubinho também tenta se aproximar do Ricardo Zonta. O líder da prova é o Ricardo Maurício. Olha o Rafa Matos recolhendo o carro para o box. E o Max Wilson agora é o autor da melhor volta, 54.582. Ele que é o 4º colocado com uma bela atuação. E olha aí, ó, esse é o ponto em que o botão é acionado, eles entram pela reta e o Kaká vai botando de lado para tentar a ultrapassagem sobre o Galide, mas não vai dar nessa volta. Anselmo Caparico está lá nos boxes, Anselmo. Estou aqui com o Thiago Camilo. Thiago, punição por uma atitude antidesportiva. O que você acha disso, Thiago? Não, na verdade eu tomei a punição por conta de ter mexido no carro, no grid, né? Não foi atitude antiesportiva, por isso que eu tomei a placa de boxe. Mas eu sabia que ia ser difícil essa segunda prova, já estava com problema no motor desde a primeira. O carro não rendia, não colocava nem quinta marcha na reta oposta, então a primeira eu cheguei me arrastando, na verdade. Conseguimos um nono, acho que foi muito lucro, e aqui acho que foi nítido na largada que meu carro não andava. Os dois carros me passaram ali com muita facilidade, sem o push, né? Porque não pode dar push na largada. Obrigado, Thiago. E o incidente dele com o Max Wilson está sob investigação, e aí pode sobrar até para o Max Wilson. Houve o toque dos dois carros, e aí a gente está acompanhando, olha, Zonta e Max Wilson. Aliás, o Kodair e o Max Wilson. Já saiu faísca nessa briga na primeira corrida. Foi excessiva essa fechada também. O Kodair já veio com uma advertência para essa segunda prova por conta da disputa de posição com o Max Wilson. E de novo a briga acirrada no meio da reta. Kodair mantém a frente. Ricardo Maurício é o líder. Átila Abreu, o líder do campeonato, está em segundo lugar. Alan Kodair o terceiro, mas o quarto.
E aí você vê, ó, o Kodair traz o carro para dentro, aqui para o lado, espremendo o Max Wilson. E não deixou o espaço mínimo de um carro exigido pelo regulamento da FIA. Aí você vê a posição do Kodair sendo mantida à frente do Max Wilson. Ricardo Maurício à frente, Attila Abreu, Max Wilson. Agora o Max não pode apertar o botão de ultrapassagem. Ele abriu na volta anterior, né? Exatamente. Aí você vê lá atrás o Daniel Serra, Kaká Bueno passando o Galide Osman. Vão trocando de posições a cada volta, Kaká e Galide. E o Felipe Lapena se aproveita, o Kaká abre em relação ao Galide. Aí o Sérgio Gimenez ultrapassando o Diego Nunes. Espremeu ali o Diego Nunes. E aí os dois para fora da pista. A curva já era do Gimenez. Os pilotos têm que aprender a reconhecer isso. Veja aí, Alan Kodair e Max Wilson. Tá boa essa briga. É a briga que vale a terceira posição, vale um lugar no pódio. Passa Ricardo Maurício, Attila Abreu vem para o ataque. O Attila está buscando a vitória para manter aí uma boa vantagem sobre o Rubens Barrichello. A vantagem diminuiu na classificação em relação à prova anterior. O Attila tenta de novo colocar a frente sobre o Rubens Barrichello. Por enquanto a diferença é de 2,5 pontos apenas. Na briga pelo título da temporada de 2014 da Stock Car, você curtindo ao vivo aqui no Sport TV. Esses 2,5 já sobem um pouquinho agora, já que o Attila está em segundo e o Barrichello em sexto. Mas a vitória seria muito importante para o Attila, e agora que ele tem os botões de ultrapassagem que não tinha na primeira, rodando o Felipe Fraga. Felipe Fraga viu o mundo ao contrário ali, agora consegue controlar o carro. Pois não, Anselmo Caparica. Burt parado na reta dos boxes. Olha aí, o Burt está parado e o safety car é a posição muito parecida com aquela do Valdeno na prova anterior, que acabou ocasionando o acidente com o Marcos Gomes. Mas o Burt bateu, você vê que o lado esquerdo do carro. Ele está deixando o carro, o Luciano Burt. Temos o safety car, restando 6 minutos e meio para terminar a prova, mais aquela volta adicional. Carro do Burt no meio da reta, ou no começo dela, bandeira amarela sendo agitada, safety car na pista. Ricardo Maurício é o líder, Attila Abreu o segundo, Kodair o terceiro. E essa bandeira amarela vem aí num bom momento para aqueles que tinham preocupação com o combustível em relação à primeira prova e a sequência aqui da rodada dupla. É o caso do Galide, né? Se ele ainda tinha alguma preocupação, agora acabou. Luciano Burt já deixou o carro está parado lá no começo da reta, já vem o carro de segurança para retirar. E aí você vê o momento em que o Luciano Burt acabou batendo. Ó. Ele foi induzido. Houve uma briga por posições, houve um toque e o Burt acabou passando direto para bater na parede. Está aí o Luciano Burt. É outro piloto que tem passagem pela Fórmula 1. Vamos dar uma olhadinha também naquela rodada do Felipe Fraga. Olha aí. Ele tomou um toque do Nonô Figueiredo por trás. Aí você está vendo de novo, ó. O ataque à zebra aqui é decisivo aí para o piloto perder o controle do carro. O Nonô vinha por trás do Felipe Fraga. Aí você vê o Felipe Fraga controlando o carro. Restando 5 minutos até a volta 14, até o momento. Ricardo Maurício líder, Attila Abreu subiu uma posição. O Kodair também, o Max Wilson outra, o Zonta, o Rubens Barrichello, todo mundo ganhou uma posição. Daniel Serra, Kaká Bueno, e o Lapena Felipe Lapena ganhou 3 posições e o Galide Osman permanece no 10º lugar que ele largou por conta de ter vencido a primeira corrida, caiu para a 10ª posição. Olha o Attila. Tem 12 botões ainda o Attila Abreu, que é o segundo colocado. Não tem tanta volta para usar. Menos de 4 minutos e meio, vai ser 4 minutos provavelmente para a fase final da corrida, ele vai poder usar 2 vezes. Para tentar buscar a vitória. Essa bandeira amarela reagrupa os carros, o safety car vai deixar a pista. Ricardo Maurício é o primeiro, Attila o segundo, Kodair o terceiro, Max Wilson. Depois Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Daniel Serra, Kaká Bueno e o Lapena. O safety car ia deixar a pista, mas parece que vai dar mais uma volta.
Temos 4 minutos, ó. Tem Banho óleos de óleo. E bem ali onde o piloto faz o traçado, né? Sim. Todos eles vão ter que mudar essa saída de curva e sair bem mais... Vai, inclusive, diminuir mais ainda a velocidade da curva, que já é lenta. É verdade, ali vai ser perigoso. O safety car está à frente. Vai passar ali para os pilotos identificarem aquela mancha de óleo. Para eles saberem que ali tem óleo, para evitar aquele trecho da pista. Veja aí. Ele traz os carros aqui para o meio da pista, o safety car. Tá todo mundo, olha aí. Vem ali o Max Wilson, passou bem pertinho para dar uma espiada na mancha de óleo. Não foi colocada aquela serragem, né, que normalmente é usada para... Pó químico. O pó químico, né, para absorver o óleo e melhorar a situação. Alguns pilotos passando ali muito pertinho da mancha de óleo. E vamos ter mais uma volta com o safety car. Restando 3 minutos. Vamos chegar a 3 minutos agora para o final da prova. E mais uma volta. Ricardo Maurício é o líder. Está buscando a 2ª vitória na temporada. Já venceu numa situação parecida em Curitiba na etapa anterior, quando chegou em 10º e largou na pole position da 2ª corrida. É a nova Stock Car nesta temporada de 2014, com essa novidade, as corridas, algumas etapas em rodada dupla. Lembrando que ainda vamos ter em Curitiba a última etapa com a pontuação dobrada. A próxima etapa no dia 28 de setembro no Autódromo de Santa Cruz do Sul, aqui também no Rio Grande do Sul. E olha lá, o pó químico vai ser colocado agora, né? Pela cor, era mais nítida a serragem. Que tem o mesmo efeito. E aí você vê os carros na fila indiana. O Ricardo Maurício é o líder, 2 minutos para se esgotar o tempo da prova. Se o safety car sair agora, vai dar tempo para mais umas 3 voltas. O que eles querem é isso, exatamente sair para fazer uma volta lançada e faltando poucos segundos para você ainda ter, ou seja, no total 2 voltas. Lembrando, são 20 minutos mais uma volta. E lá a serragem vai sendo espalhada pela pista. O safety car à frente, o Ricardo Maurício, líder da prova. E a relargada está confirmada para a próxima volta. Átila Abreu, Alan Kodair, Max Wilson, Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, a sequência aí da classificação. Aquele pessoal da serragem tem que ser mais rápido um pouco, hein? Tá faltando gente ali. Tinha que ter um pelotão maior trabalhando, porque a trilha de óleo é extensa. E a volta é muito rápida, né? Não dá muito tempo para trabalhar, ó. Volta em menos de 1 minuto. Falta um trecho grande ali de óleo para ser coberto. O óleo espalhado pelo carro do... olha lá. Há de uma providência diferente ali. E aí você vê o pelotão sendo liderado pelo Ricardo Maurício. Rubinho Barrichello está tentando diminuir a diferença. O Átila está em 2º lugar, vai subir de novo a diferença que caiu na classificação do campeonato após a realização da primeira corrida. Vamos ter a relargada. Olha aí, agora tem um pouquinho de óleo na pista, o carro de segurança dá uma acelerada, o safety car vem aqui para recolher e vamos ter então o início da prova. Vai dar tempo de passar e depois termos mais 2 voltas. Na condição atual, o Átila está somando mais 4 pontos do que o Rubinho. Ele tem 13 pontos do 2º lugar e o Rubinho tem 9 do 6º. Volta à situação anterior. Olha aí o safety car. Nós já vamos ter o tempo esgotado, hein, antes de cruzarem a linha. Olha aí, já vem Ricardo Maurício. Já está zerado o cronômetro. Vamos ter então a última volta. A largada. Já com a última volta da prova, Átila Abreu parte para o ataque para tentar a vitória, para melhorar sua situação no campeonato. Ricardo Maurício sustenta a liderança. Vem também o Kodair, Max Wilson. Olha ali, coladinho, Átila Abreu. É a última volta. Ricardo Maurício defende a posição. Átila ataca. Eles vêm para a bandeirada. Aí vem Ricardo Maurício para tentar a 2ª vitória na temporada. Átila Abreu vai para o ataque para tentar a primeira posição. Lá atrás, Max Wilson segurando o Ricardo Zonta e o Rubens Barrichello. Final espetacular aqui no Velopark. Ricardo Maurício, últimos metros para ele. Já vem para apontar na reta. É a volta final, vem para a bandeirada.
o Ricardo Maurício. Olha só, a quadriculada. Na expectativa da passagem de Ricardo Maurício, que vence pela segunda vez na temporada. Átila Abreu em segundo, Kodair em terceiro, Max Wilson o quarto, Ricardo Zonta o quinto, Rubens Barrichello está na briga pelo campeonato, chega em sexto. Aí a comemoração da equipe RC, o Ricardo Maurício conquista a segunda vitória na temporada. E a segunda vitória das equipes do Rosinei Campos no fim de semana. A primeira vitória do Galide, que é da RCM, e agora do Ricardo Maurício, que é da RC. Aí o Ricardo Maurício, vencedor da segunda corrida, a corrida com 20 minutos mais uma volta. É o vencedor dos domingos. Ele que há 2 semanas atrás venceu a corrida do domingo, as segundas corridas. Ele venceu em Curitiba e agora, sucessivamente. Aí o Ricardo Maurício conquista a segunda vitória dele na temporada. Átila Abreu, segundo colocado. Kodair em terceiro, são os 3 pilotos do pódio. Max Wilson, Ricardo Zonta, Rubens Barrichello, Daniel Serra, Cacá Bueno, Felipe Lapena em nono e o Antônio Pisonia chegando na 10ª posição. Felipe Lapena também com um ótimo resultado, 9º lugar, salvando o fim de semana da equipe Hotcar. Aí o Átila Abreu, que vai sustentando a liderança do campeonato. Não foi fácil dessa vez, hein? Muito mais difícil do que ele imaginava também, fazer a primeira etapa inteira sem o botão de ultrapassagem, conseguir segurar todas as posições, menos uma, ele perdeu uma apenas. Foi muito boa a atuação do Átila, sem dúvida. E aí os carros vindo para os boxes, o público que vibrou muito com esta etapa aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, na cidade de Nova Santa Rita. Agora você vê... Aí você tem a imagem do carro do Sérgio Gimenez. O Sérgio Gimenez que chegou em 13º lugar. Você vê, Linhares, a categoria de um piloto, né? Ricardo Maurício largou em 20º na primeira corrida, cresceu até o 10º lugar na segunda, largou na primeira posição e sai do Velopark com mais uma vitória extremamente improvável. Olha aí o resultado, a classificação final da prova. Ricardo Maurício com 21 minutos e 2 segundos, 330 milésimos. O primeiro colocado, Átila Abreu chegou 7 décimos atrás. Depois o Kodair em terceiro, Max Wilson em quarto, Ricardo Zonta em quinto, Rubens Barrichello sexto, Daniel Serra o sétimo, Cacá Bueno o oitavo, Felipe Lapena o nono e o Antônio Pisonia na 10ª posição, os pilotos que marcaram pontos. Depois na sequência ali o Denis Navarro em 11º. Aí você tem a classificação do campeonato. Átila Abreu chega a 145 pontos e meio. Rubens Barrichello é o segundo com 139, 6 pontos e meio a diferença entre os dois. Cacá Bueno o terceiro com 127. Sérgio Gimenez o quarto, 121. Depois o Thiago Camilo, 106,5. Ricardo Maurício chega à 6ª posição. Olha, ele subiu bem na tabela de classificação. O Ricardo Maurício já é o 6º colocado com 101 pontos e meio. Depois Júlio Campos, Valdeno Brito, Max Wilson, a sequência da classificação. Tá aí a festa para o Ricardo Maurício, o grande vencedor desta segunda corrida. E o carro número 11 do Nonô Figueiredo, penalizado com 20 segundos por atitude antidesportiva. Foi aquele toque no Felipe Fraga. E aí você vê Ricardo Maurício. O Anselmo Caparica está lá com o grande vencedor desta segunda corrida, o Ricardo Maurício, que entra aí entre os 6 primeiros no campeonato, Caparica. É isso, sobe para a 6ª posição, Ricardo Maurício. Uma grande evolução, você que chegou aqui como 10º colocado, né? Não, foi espetacular. Tava rápido, hein, homem? Você também. Bom, homem deu trabalho. Não, tava espetacular. Foi um final de semana difícil pra gente, mais um, largando em 20º, recuperando na última volta, 10º lugar, invertendo o grid, ganhando corrida, fazendo 26 pontos pra corrida, recuperando o campeonato. Só tenho a agradecer a toda essa equipe aí que nunca desiste, nunca. Ainda te deixa na briga do campeonato, né? Afinal, a última corrida, pontuação dobrada, então dá pra sonhar ainda, né, Ricardo? Ah, sempre, a gente sempre tá em busca, a gente nunca desiste, a gente tem muita corrida pela frente, fora que pontuação dobrada no final do campeonato aí. Queria mandar um beijo especial para minha família, para minhas filhas que sempre perguntam, Maria Clara, Maria Luísa, minha esposa, minha família toda aí, beijão. Legal. Vocês. Tá aí o recado do Ricardo Maurício, o atual campeão da Stock Car. É interessante que o Ricardo Maurício, antes de vencer a corrida de Curitiba, 2 semanas atrás, ele estava atrás do 15º no campeonato. Ele chegou aqui em 10º e agora ainda ganha mais posições. Quem se deu mal mesmo, quem perdeu ali, que estava entre os primeiros, foram o Júlio Campos, o Valdeno e o Marcos Gomes, todos que tiveram problemas na corrida. E aí você vê o momento da bandeirada, a chegada do Ricardo Maurício,
O Átila também sustentando a pressão do Alan Kodair. Aí você vê os 3 primeiros colocados. Ricardo Maurício, Átila Abreu e o Alan Kodair. Premiação também para a equipe RC. O Meinha está lá, o Rosinei Campos, o Meinha, recebendo o troféu pela vitória do Ricardo Maurício. A equipe RCM, que também é do Meinha, venceu a primeira corrida com o Galí de Osman. Agora o troféu vai ser entregue ao Átila Abreu, terceiro colocado. Segue na liderança do campeonato Átila Abreu, Ricardo Maurício, Alan Kodair. A festa do pódio aqui no Velopark para esta 8ª etapa da temporada. Vivemos aí a 13ª e a 14ª corridas do campeonato, na rodada dupla realizada neste final de semana aqui no Velopark. Aí o vencedor, Ricardo Maurício. Está lá também o Rosinei Campos, de camisa amarela, o chefe da equipe do Ricardo Maurício. O Alan Kodair, que chegou em terceiro. O Átila Abreu, piloto líder do campeonato. E o banho de champanhe é no Meinha, né? É no Meinha, que é o grande vencedor do fim de semana, na verdade, né? Como já disse o Lito, ele ganhou as 2 corridas, né? As 2 equipes, e olha aí, ó. Sobrou até para o nosso cinegrafista. O Ricardinho Maurício conquistando a 2ª vitória dele na temporada, chegando a 6º lugar no campeonato. Tá aí o Ricardinho. E o Anselmo Caparica tá lá no pódio para ouvir também os pilotos, os protagonistas desta 8ª etapa da temporada. E sobrou para o repórter também, que levou um banho de champanhe aqui. Átila, você conseguiu recuperar a diferença que você tinha antes dessa etapa, 6,5 pontos para o Rubinho. Posso dizer que saímos do jeito que começamos, né? Foi um final de semana difícil, a gente teve problema no treino, a tomada não achamos melhor equilíbrio, o Rubinho foi melhor, outros pilotos também que estão disputando foram melhor do que eu. E na primeira corrida, realmente o negócio do push me deixou na mão, aí, me deixou de calça curta, me pegou de calça curta. Eu acho que o 8º lugar ainda saí no lucro com esse resultado. E aí era só um mau contato, a gente conseguiu vir para a segunda corrida, ter um ritmo melhor. Mas o Ricardinho está de parabéns, tinha um ritmo que acho que no final talvez desse um peguinha entre eu e ele, mas o safety car o ajudou, faz parte. Então tá bom, estamos no segundo, de volta ao pódio, liderando o campeonato, acho que isso é importante. Vamos focar Santa Cruz. Legal, obrigado ao Átila Abreu, Linhares Júnior. Muito bem, final de mais uma etapa da Stock Car aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul. Vitória do Galí de Osman na primeira corrida, Ricardo Maurício venceu a segunda. A próxima etapa marcada para o dia 28 de setembro no Autódromo de Santa Cruz do Sul, também aqui no Rio Grande do Sul. Restam mais 4 etapas para o final da temporada. Muito obrigado a você pela companhia. Vem aí a partir de 2 da tarde a Copa Davis, o Brasil enfrentando a Espanha no ginásio do Ibirapuera, tudo ao vivo para você. E a gente agradece mais uma vez a sua companhia. Até a próxima. Sport TV, o canal campeão.